Então só avisa aí, pessoal. Avisa que a gente vai iniciar em 4 minutos. Só em 4 minutos a gente inicia, tá? Já tá transmitindo aqui. Pessoal que está em casa, a gente inicia o Calepino em 3 minutos. Pessoal que está em casa, a gente inicia o Calepino em 2 minutos. Em 1 minuto, a gente inicia o Calepino. Calepino. Pessoal, muito boa noite a todos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a essa nossa atividade, que é o Calepino Conscienciológico
Hoje, aula debate de número 67, dia 27 de junho de 2018, com o tema mais votado aqui pela equipe da Ortocognitivos, em Florianópolis, que foi amparo de função. Eu gostaria de agradecer aí a presença de todos que vieram prestigiar a atividade, esse dia de jogo do Brasil, quem está em casa também assistindo, né? A gente tem quantas pessoas até agora? Umas 10? 18. Tá. Então aqui na sala acho que tem umas 30 mais ou menos, né? Mais ou menos. Uma turma com umas 50 pessoas. Como é praxe no Calepino, a gente tem uma sessão que é aperitivo mental somático no início do Calepino, onde a gente traz alguma ideia, algum fato curioso, alguma coisa, para a gente conversar mais rapidamente antes de entrar no tema, né, da aula. Então, eu acho que tem dois assuntos que eu queria abordar hoje aqui com a equipe. O primeiro é a fundação da IC. Né? Eu não tive a oportunidade de falar pessoalmente, mas assisti, né, lá onde eu estava, na Europa, e quero dizer que foi muito bem comentado lá em Foz, o pessoal ficou muito impressionado, tudo muito positivo, né? E é isso, eu acho que vocês têm aí um desafio grande pela frente, né? A gente vê que tem muita gente das antigas, que tem a oportunidade de retomar em alto nível agora, com muito mais experiência, tem muita gente nova nesse trabalho aí, e tomara que o grupo consiga se manter unido, né? Porque nada como serviço para ir peneirando, para ver quem é que vai ficar ali na bateria, né? Então, gente, meus parabéns. Segunda coisa que eu queria compartilhar com vocês, uma curiosidade, na verdade é de ontem, né? Eu sou advogado, para quem não sabe, e eu recebi uma notícia que o STJ julga em setembro uma disputa de 120 anos da família real pelo Palácio Guanabara. O julgamento vai ser na quarta turma do STJ, no dia 4 de setembro. O relator o ministro Antônio Carlos Ferreira, e a discussão gira em torno da posse do Palácio Guanabara no bairro Laranjeira, no Rio de Janeiro. A família Orleans Bragança alega que o governo indenizou pela tomada do palácio desde 1895. E a autora da ação é ninguém menos que a própria princesa Isabel. Né? Aí vocês devem estar perguntando, tá, mas por que o César está trazendo isso no início do Calepino, né? Porque é curioso, a gente vê uma justiça que demora 120 anos para julgar um processo. Aí eu lembro das minhas aulas de direito no mestrado, onde se fazia muita pergunta, a justiça tardia é justiça? Mas trazendo aqui para o contexto da nossa aula, o amparo de função, a assistência, ela tem uma coisa muito séria que é o timing da assistência. Se você antecipa demais, não é na hora, às vezes você fura. E se você deixa passar, aí às vezes é muito mais problemático, né? Então, eu estou imaginando que todo mundo elegeu esse tema, que é um tema bem arrojado, amparo de função, para aprender a ser mais amparador, né? E quem sabe na próxima intermissão angariar a condição de pertencer a uma equipe, né? Esse da física. Acho que vocês sabem que assim, um dos temas que o professor Valdo mais falava com a gente, ali na fase final dessa última vida dele, era o assunto da pré-intermissiologia. Vocês já ouviram falar nisso? A tal da pré-intermissiologia, né? Intermissão é aquele período entre uma vida e outra, né? E a pré-intermissiologia, a pré-intermissão, onde é que ela é? É aqui. É aqui. Então ele falava que a gente, muitos de nós, vamos pertencer a equipes extrafísicas e dependendo do nosso desempenho, quem sabe a gente vai até poder coordenar uma equipe extrafísica. Então, esse assunto eu trouxe porque me fez pensar muito. Por exemplo, nessa época que entrou para ação, eu era consciex. Aí eu já voltei, já vivi, já morri, já fui para o intermissivo, já voltei, entendeu? E a ação está aqui ainda, né? E aí você pergunta, mas que tipo de assistência é essa que demora 120 anos para fazer? O que é o processo de interprisão? E isso não é tão fora da realidade não, gente. Eu, como advogado, me lembro que uma das primeiras ações que eu peguei aqui em Florianópolis, era em 2003, era uma ação que tinha 31 anos, da indenização da época em que a BR-101 foi passar a primeira vez ali, ação de 1972. E uma coisa que me chocou muito é que os laudos dessa ação
que foram feitos periciais já falavam que na época, quando foi feito com uma pista, já estava errado, tinha que ter 2 pistas. Quanto tempo já passou e agora está essa aí, ó. Mas é que o tempo é relativo, né, professor? Professor César. O tempo é relativo. E o processo, imagina o que eu tinha até esse processo ser resolvido as entrelinhas. É verdade. Mas, gente, então vamos começar a nossa aula aqui. Para quem está participando a primeira vez do Calepino, essa é uma aula de debate bem livre, tá? Gratuito, da Conscienciologia. A gente traz algumas ideias dentro do tema que foi votado, mas cada um aqui fica à vontade também para pensar as ideias daqui, se quiser debater, para contribuir com as suas ideias, para trazer ideias sobre o tema. E então é isso. E também não tem assunto que não possa ser falado. Se quiser fugir um pouco, a gente foge, depois volta para o tema e nós vamos caminhando juntos. Tá bom? Essa é uma aula, gente, que eu falo para vocês que ela foi um pouco difícil de preparar. E por que ela foi difícil? Não é porque o tema é difícil, é porque tem um excesso de material, né? Amparo de função é um tema, amparador é uma coisa que a gente estuda muito, né? Então, você pega, por exemplo, na enciclopédia, você tem amparador extrafísico de função, é um verbete. Existe outro verbete que é amparador extrafísico. Tem outro verbete que é amparo extrafísico. Tem outro verbete que é amparador intrafísico. Tem outro verbete que é amparabilidade e por aí vai. Tem um monte de temas correlatos. E um daqueles arquivos que eu falei no último Calepino, dos 137 que a gente trabalha, ele é sobre amparadores. Que é para a gente entender melhor como é que os amparadores pensam, funcionam, raciocinam, né? Então, na verdade, é muito conteúdo que a gente teve. Então, eu tentei dar uma filtrada para não ficar muito repetido, mas eu coloquei aquilo que eu achei mais interessante para a gente conversar, né? Então, eu vou ler para vocês a definição, que eu acho que é importante para a gente começar a ver bem o objetivo da aula. Amparador extrafísico de função é a consciência técnica, assistente lúcida, atuante de modo específico e com influência benéfica nas atividades assistenciais, profissionais e funcionais da consciência merecedora, homem ou mulher. Esse verbete é da Rosane Amadori, né? E é amparador extrafísico de função. Né? Do verbete dela, eu pensei também em algumas ideias que eu acho interessantes, tem pouquinhas aqui só para a gente introduzir o tema, que é a escolha, dentro da fatologia, né? A escolha da profissão pelo alcance assistencial, ou seja, na sua profissão você já pode fazer assistência. A predisposição tarística, favorecida pelas atividades mentais somáticas, isso é muito sério. Não sei se vocês se lembram que a gente já comentou aqui, que você tem... Oi, tudo bem? Mas tá. Você tem, da mesma forma que você tem a tarefa energética pessoal, o ideal seria que todo mundo tivesse um horário para trabalhar com o mental sono, para ler, para estudar, para se atualizar e levar a sério, entendeu? O processo de melhorar o mental sono. E você faz muita assistência quando você para estudar. A capacitação para ser amparador, qualificado no próximo período de extrafísica, que é essa questão que eu falei da pré-intermissiologia. Dentro da teoriologia, ela coloca, achei interessante, a teoria da mudança do amparador, de acordo com a necessidade assistencial. Muita gente acha que o amparador ele é uma consciência meio fixa, que fica perto da pessoa e meio fica como se fosse um passeador de cachorro, não tem muita coisa para fazer. E na verdade é uma consciência em evolução que tem um monte de atividade e ele vai atuar onde for mais importante. Né? E às vezes, de acordo com a assistência que está sendo feita, você muda, né, o amparador. Isso é outro dado importante. E a teoria da inseparabilidade do-kármica. Isso aqui é interessante, que é assim, ó. Por exemplo, hoje eu sei que eu tenho um amparador que trabalha na nossa equipe, que na última vida eu trabalhava junto com ele, entendeu? Então ele era meio que o meu amparador, quer dizer, eu era um pouco amparador dele, e aí é uma mistureba que a gente vai indo. Então agora, por exemplo, o seu amparador de TENEP, se você faz TENEP, é provável que às vezes numa próxima intermissão, de repente ele vai estar aqui e você vai estar no extrafísico, tem um processo de revezamento, né? Dentro das síndromes, a autora coloca a síndrome da robotização existencial, limitando as escolhas da consciência. Então, às vezes a pessoa ela fica engolida pela vida e é enrolada pela vida. Isso aqui é uma coisa que a gente pode abordar mais durante o Calepino, isso é bem sério, né?
a síndrome do justiceiro afastando as companhias extrafísicas sadias. É muito comum as pessoas acharem que elas são donas da verdade, né? E às vezes elas exageram na dose e com isso elas afastam os amparadores. E eu achei interessante as categorias, ela põe 12 exemplos de categorias de amparador extrafísico, e eu achei interessante trazer isso, porque muita gente acha que amparador extrafísico de função é tipo assim, é um amparador que vai acompanhar a pessoa quando ela vai fazer TENEPS, ou é um amparador quando ela vai dar aula de conscienciologia, mas na verdade o amparador extrafísico de função ele tem uma amplitude de atuação muito maior, né? E você tem especificidades, né? Como se fossem profissões de amparadores. Você vai ter amparadores que são técnicos em desassédio, né? O professor Paulo Vieira, ele falava para a gente que ele era professor de curso intermissivo e a especialidade dele era o desassédio extrafísico. Ele era professor dessa matéria dentro do curso intermissivo, entendeu? Então você tem amparadores especialistas em provocar a primeira desativação somática, em produzir projeção consciente, na TENEPS, em promover volitação, parapedagogia, desenvolver energeticamente a pessoa e por aí vai. Eu acho interessante porque às vezes as pessoas têm uma visão meio fechada sobre os amparadores. Mas, gente, eu estou vendo que a turma já está cheia agora e o nosso aperitivo inicial a gente já trouxe. E eu queria abrir a palavra e ver aí o que vocês querem conversar a respeito do amparo de função, por que vocês elegeram esse tema, que é um tema tão interessante, né? Qual o foco que vocês querem que a gente converse, alguma ideia que chamou a atenção que não ficou claro, querem que a gente debate? Está aberto aí. Vamos lá. Vamos fazer o pessoal falar. Eu achei interessante que o amparador, por exemplo, o amparador da TENEPS, né? O amparador. Sim. Ele pode ser ele é igual a mim, só que ele está de psicossoma. Como você falou, pode ser uma vida assim, depois assim, vai trocando. Então é alguém bem conhecido na gente. Amigo. Pode ser até familiar. Pode ser até uma pessoa da família que dessomou muito pequena e pode ser um tio que já dessomou há algum tempo atrás, um pai que já dessomou há alguns anos. Pode ser alguém próximo de ti. Igual você, só que ele está com mais luz do que vai disposição. Na verdade, quando a gente fala assim de amparo, Interessante aqui. quando a gente fala de amparo extrafísico, tem toda uma gradação, né? Claro. Mas realmente, aquele amparador que fica próximo a você, ele é um amparador que ele tem mais ou menos o mesmo nível evolutivo seu. Mas é a coisa médica, né? Porque se ele não tivesse mais ou menos o mesmo padrão, ele não teria nem rapport. A pessoa não consegue ter, por exemplo, um amparo como serenão, uma consciência muito avançada, de maneira mais direta. Ela vai ter uma assistência pontual dessas consciências muito evoluídas. No dia a dia, quem vai acompanhar você ali mais na TENEPS, ou dando uma aula, ou escrevendo um livro, vai ser uma consciência extrafísica mais ou menos do mesmo nível seu. Mas é claro que, como ele tem uma visão extrafísica, ele consegue ter uma visão de conjunto muito maior. Mas eu acho que é muito importante a gente não endeusar os amparadores. Tem muita gente que tem tendência a colocar os amparadores numa condição de anjos da guarda, entendeu? De criar todo um clima de mistério, de misticismo. Na verdade, qual é a grande diferença do amparador que a gente fala, por exemplo, para esse conceito usual de anjo da guarda e outros sinônimos aí que a gente vê que o pessoal usa? Basicamente, o amparador é uma consciência técnica, né? Ela estuda para realmente assistir melhor, né? A gente não pode esquecer a figura do guia cego, ou guia neurótico que a gente fala da conscienciologia, né? Que na verdade é aquela consciência que até tem muita boa intenção, mas às vezes não domina a técnica. Então, volta e meia, ela pode atuar como amparador e às vezes como assediador. E isso, gente, é mais comum do que se pensa. E ocorre nas melhores famílias. Porque a gente é assim, muitos de nós somos assim, às vezes a gente está atuando, a gente acha que está acertando e está errando, entendeu? Então, é um dado interessante, sim, imagino. É o básico, né? O começo do amparador. Esse amparador que vai estar auxiliando a gente, né, numa situação como essa, ele tem um nível parecido com o nosso. Ele nunca vai estar sozinho, né? Ele vai fazer sempre parte de uma equipe, eu acredito, então. Geralmente, sempre você tem uma hierarquia, né, evolutiva. Então, os amparadores, com certeza, eles se inserem dentro de um maxi-mecanismo e
aí ele se insere dentro de uma equipe. Se eventualmente acontece alguma coisa com o assistido, com o amparado, que eles não conseguem responder de maneira adequada, às vezes eles vão buscar uma orientação com o superior deles, que nem você no seu trabalho. Você está lá numa função, você tem alguma dúvida, você recorre ao chefe, né? Geralmente é isso. Então os amparadores é mais ou menos isso mesmo. E esse é bem o conceito da equipe extrafísica. Agora, o que eu acho bem interessante é que é um negócio bem dinâmico, né? A gente está à frente da IEC, por exemplo, né? Que é essa Associação Internacional para a Expansão da Conscienciologia lá em Foz. Então a gente mexe com muito assunto, a gente mexe com hotel, mexe com condomínio, mexe com rádio, mexe com TV, mexe com os cursos, mexe com calepino, e de acordo, às vezes, com a situação, você vai sentindo nitidamente o amparo né, por um lado, para outro, e ainda sem falar dos amparadores pessoais, porque tem toda a produção de atuação médica que a gente faz, tem a questão da TENEPS, né, e aí você vai ficando bem claro. Assim, hoje eu tenho uma sinalética mais ou menos desenvolvida para ter mais ou menos a certeza, muitas vezes, dos amparadores que estão juntos. Eu consigo nitidamente definir, assim, muitas vezes, quem é o amparador que está junto. E é bem interessante isso. Mas aí a pessoa tem que desenvolver a sinalética. Então, depende da função. Por exemplo, o voluntário da Conscienciologia. Dependendo da função que ele está tendo naquele momento, ele pode ter um amparador. Mas na pesquisa dele, se ele está tendo uma outra abordagem, ou fazendo outros cursos, ou na TENEPS, ele vai ter possivelmente outro amparador. Existe uma regra, um princípio da amparologia, que é mais ou menos o seguinte: quanto mais genérico a função assistencial do assistido, aquilo que está sendo feito, a tendência é ser mais aquele amparador que ele se topa toda a obra e trabalha tudo quanto é lado. Se a pessoa começa a ficar muito específica na função assistencial, aí você tem que ter um amparador específico para aquela função. Entendeu? Então é a mesma coisa, você vai para a TENEPS, ok, é um amparador da TENEPS. Daqui a pouco você começa a ter a oficina extrafísica, aí você vai sentir que tem o amparador da UFIEX que está ajudando você, que é diferente do da TENEPS. Você sente... Cada um pode ter uma sinalética e cada um vai ter uma sinalética, pode ter uma sinalética específica, e aí é o trabalho de vocês desenvolvendo, entendeu? Gente, ó, eu dentro do Calepino, eu vou falando, partindo do princípio que as pessoas já conhecem tudo de conscienciologia, ou básico, assim, desses termos que a gente está usando. Se tiver alguma palavra que a gente está usando, que a pessoa caiu de paraquedas, ou não está entendendo, ou tem dificuldade, ela pergunta, tá? A gente já vai caminhando. César, para ampliar um pouquinho, a questão do amparo, da amparagem, né, ela é mais para uma autoescala ou uma heteroescala? Como é que a gente pode começar a pensar na questão de quem ampara quem? Né? Pode ser uma escolha do próprio amparador, né, por uma questão de afinidade e até mesmo de entrosamento, ou não, né? Porque de repente às vezes não é o ideal. E a gente sabe que a equipe extrafísica ela trabalha com o que é técnico e o melhor para todos, né? Como é que a gente podia ampliar essa questão? Assim? Eu acho que o grande papel mosca que atrai o amparador e gruda ele na tua psicosfera, sabe o que é papel mosca, né? Aquele papel que você botava antigamente para a mosquinha pousar e ela ficava grudada e acabava morrendo ali, né? Então o grande papel mosca que atrai e gruda o amparador na sua psicosfera é o assistido. É você melhorar o seu nível de assistência. Não, isso ok. Então, tá. Não, que eu queria entender assim, por exemplo, né, ampliar. Não, isso eu entendo, que a pessoa não é um amparador, eu digo que é empresário assistencial, ele vai investir onde tem resultado. Isso aí. Né? E, ok, mas, por exemplo, de repente você é uma pessoa que está fazendo grande assistência, com certeza vão ter vários empresários querendo assistir. Então, mas essa organização, talvez a gente não tenha resposta, mas é só para ampliar mesmo, né? Nem a ideia de ter a resposta aqui. Essa organização de quem ampara quem, né? É assim, não, deixa que eu ampare essa pessoa, porque eu sou a pessoa que domina isso aqui, a gente está junto, enfim. Ou não, peraí, vamos criar um comitê, uma organização aqui para a gente ver qual é a melhor forma. A experiência que eu tenho, da sinalética, da experiência que eu tenho lá em Foz é o seguinte, tem alguns fatores que influenciam nisso. O que influencia muito é a assistência que está sendo feita. Então, por exemplo, quando a gente mexe com as questões da rádio, da TV, eu vejo que um amparador que ajuda muito a gente é o Jim Spiel. Ele é uma pessoa que você estudando a história dele, Lloyd Jim Spiel, ele era empreendedor, trabalhou de certa forma nessa área de comunicação, etc.
Então, veja bem, é como se aquele amparador tivesse no mater pensene dele, ele fosse talhado, ou fosse mais gabaritado para prestar assistência naquilo ali, ajudar naquilo ali. É que nem médico. Você sabe que você tem um médico clínico geral e você vai ter um médico, por exemplo, ortopedista, e daqui a pouco você tem um ortopedista especialista em cirurgia de pé, em cirurgia de mão. Então, eu entendo assim, você tem alguns critérios. Um deles é esse, é a especificidade da assistência que vai ser feita. Um outro critério muito importante é a afinidade com o assistente. Entendeu? Então, você pega, por exemplo, um amparador que eu sei que trabalha na nossa equipe é o JK, Juscelino Kubitschek. Por quê? Porque eu trabalhava com ele já, não só em Brasília, mas eu trabalhava bem antes de Brasília já. A gente já tem noção que trabalhava já há algum tempo junto, entendeu? Então, hoje ele ampara a gente. Então, existe esse critério da afinidade, multimilenar, pluriexistencial, entendeu? E assim vai. Então, aí você tem os critérios que estão definindo. Mas eu acho que é basicamente esses dois. É a afinidade com o assistente, e a afinidade com o assistido também, né? Porque muitas vezes você vai entrar em contato pelo seu amparador com o amparador do assistido, para fazer uma assistência melhor, entendeu? Isso é bem sério. Eu já tive experiências, eu acho que todo mundo aqui, tem muita gente que é professor de conscienciologia aqui, já deu aula, né? Então você às vezes está dando aula e você sente nitidamente que tem um amparo diferenciado e não é porque é mérito seu, né? Eu, por exemplo, hoje nessa aula aqui eu senti isso, uns 10, 15 minutos antes de começar a aula. Eu senti nitidamente que tinha um processo de amparo extrafísico relacionado a alguns dos alunos aqui, entendeu? Então é gente de ponta que está aqui, fazendo parte, né? Então esse é o tipo de coisa que chama atenção, que não é o comum, né? Não é o dia a dia. Eu percebi também com relação ao amparo, eu faço TENEPS há algum tempo, e a mudança, quando há essa mudança, também a mudança do humor deles. É totalmente diferente do que eu tinha que era antes para o de agora. Perfeito. Então assim, o de agora, eu visualizei ele há um tempo atrás, de vez em quando vem, ele é bem jovem, mas bem sério. O outro era baixinho, mais idoso, mas muito brincalhão, assim, né? Ele levava tudo então esse não, esse me puxa a orelha o tempo inteiro. Hoje ele está me dando mas pensam nisso. Você sabe então assim, é uma forma, talvez seja para mim, que eu sou meio desorganizada, bastante desorganizada, talvez seja isso os puxões. Você sabe o que eu acho bacana disso que você está falando? É que assim, quando você começa a dominar um pouquinho as energias, porque isso, gente, não é um bicho de sete cabeças. Acho que muita gente aqui já faz TENEPS, é professor, já conhece um pouquinho de energia. Eu estou vendo que tem muito macaco velho aqui, né? Mas assim, eu acho que o interessante é que quando você começa a ter um pouquinho mais de confiança no seu domínio das energias, na sua sinalética, começa a ficar bem claro para você essas influências extrafísicas, né? Essas consciências extrafísicas e a diferença entre elas. E é bem isso que você falou, né? Que você sente a energia diferente, a personalidade diferente, entendeu? Até o psicossoma, como é que se chama? A energia dele é maior. Sim. Tu percebe tudo. Você vê bem a diferença de um e outro, entendeu? E isso é bem bacana, porque vai te dando uma certa chancela, né? Você vai tendo uma autoconfiança. E isso que você falou também da mudança de amparador é outro fenômeno bem interessante, aproveitando a deixa que você deu. Porque, por exemplo, a pessoa ela começa com o amparador de TENEPS. Se ela trabalhar bem, é evidente que ela não vai ficar com aquele amparador inicial. Ela vai avançar. Então, isso tudo são pontos para a pessoa avaliar, né? Um pouco como é que está a sua TENEPS, como é que estão os seus trabalhos mentais somáticos. Ela tem que ver que está mudando, que está indo para frente. Se ela sente que o negócio está meio parado, está meia força, meia boca, ela tem que abrir o olho. Isso, gente, é muito comum. É muito comum. Isso, para mim, tem muita relação com o primeiro item aqui, vou aproveitar e vou ler, que é do acobertamento, na página 1, Homo sapiens e urbanizados, página 474. Teste. Eis o teste conscienciométrico autocrítico ou cosmoético, oportuno para consigo perguntar e responder com franqueza. Estou acobertando alguma coisa nessa vida humana? Os amparadores extrafísicos observam tudo no mais profundo das existências intrafísicas, né? Por que a gente trouxe isso aqui como o primeiro raciocínio, linha de frente aqui do Calepino? Porque, para mim, esse aqui é o cerne pelo qual a pessoa não angaria mais amparo de função.
ou mais amparadores. Quando ela sabe que ela está sendo autocorrupta, quando ela sabe que ela já tem informação suficiente para fazer um monte de coisa, mas ela, por algum motivo, ela não admite essa realidade para si, ou ela não admite os seus furos, ou não admite a necessidade premente de mudar, e o fato é que a vida vai enrolando ela. Isso, para mim, é a síntese, é uma das coisas mais sérias. Tudo aquilo que está com você, que te incomoda, que você sabe que você tem que mudar, você pode ter certeza que aquilo ali não é uma coisa simples. Porque se fosse simples, você já tinha resolvido há muito tempo. Se está ali te agredindo, a tendência é que aquilo ali seja um iceberg. É uma pontinha para fora e uma pedra enorme para dentro do mar, assim, entendeu? Quando você começar a puxar e fazer uma autoconscienciometria para valer, fazer um consciência cobaia, ou fazer uma consciencioterapia, ou fazer um processo de reflexão profunda, você vai ver o tamanho do enrosco. E aí você começa, às vezes, a lembrar a retrocognição, isso começa a impactar, né? Você começa a ver que aquilo ali está te acompanhando há séculos, às vezes. Né? E eu acho que isso aqui é uma das coisas mais sérias. Porque, às vezes, as pessoas insistem em querer esconder a sua realidade para si e acham que estão enganando os amparadores. Gente, é muita coisa que a gente encontra por aí. É muita coisa. É muita coisa. É cada uma coisa mais dolorida que outra, isso aí. Não vale a pena ficar falando muito, mas é muito drama, né? De consciência, muito problema que tem na natureza humana. Você está empenhado. Eu lembro de você, chefe. Você é um cara das antigas também. Aliás, gente, eu acho que aqui, se a gente for fazer uma média, deve dar umas 2 décadas de conscienciologia aqui. Porque muita gente tem 3 décadas aqui que eu estou vendo, faz uma média, mas umas 2 décadas. Mas fala, chefe, desculpa aí. Então, quando você está numa ação positiva e tem a atuação do amparador para te auxiliar naquilo ali, tudo bem, você sente a presença, tudo bem, mas quando você está num caminho errado, pode haver a possibilidade de atuação dele também, de maneira que você não continue nisso aí, não fazer besteira? Ou ele deixa você quebrar a cara mais adiante e fica fora ali? Não existe uma receita de bolo. Se tu me pergunta assim no fio, tem a possibilidade de um amparador te acompanhar quando você está, mesmo ele sabendo que você está fazendo algo errado? Existe, para minimizar o dano. Às vezes é para deixar com que fazer uma contenção, para que o negócio não piore demais da conta. Mas a norma geral é a seguinte: o amparador, ele não fica insistindo. Ele dá uma inspiração, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Ele aproveita lá uma hora que você está na FENEPS, uma hora que você está num curso ou numa aula, ou você está num curso ou num campo, ou lá uma hora que você está meio relaxadão, ou está acordando, e aí vem aquele pensamento muito lógico, muito racional, te lembrando de algo que você devia fazer ou deixar de fazer, e que você vê nitidamente que há uma influência externa positiva te dando uma ideia, uma inspiração sobre aquele tema, né? Mas o amparador, a norma geral ele não vai ficar insistindo, porque se começa a insistir demais, ele começa a entrar demais no seu livre-arbítrio, entendeu? E aí, isso aí pode gerar até uma interpretação kármica para ele, não é adequado, entendeu? Quem fica espizinhando demais é assediador, que gosta de manipular. E às vezes, ainda sob a égide ou sob o manto de estar fazendo assistência, entendeu? Isso é um paradoxo violento da evolução, mas isso é mais comum do que a gente pensa. Entendeu? Acontece nas melhores famílias. A pessoa utilizar da energia, do conhecimento para querer manipular, para querer fixar uma barra. Uma coisa interessante de falar sobre isso, que a gente pode dar de dica, é o seguinte: nós temos uma escala evolutiva. Existe uma linha demarcatória muito séria ali, que é o desassediado permanente total, o desperto. Todo mundo que está abaixo de desperto é sinônimo de assediado eventual. Quanto mais próximo do desperto, é claro que, em tese, mais imune ele está a estar assediado, mas ele vai estar assediado em um outro momento. E aí tem uma norma geral que eu aprendi com o Valdo, foi a primeira lição que eu tive com o Valdo, isso nos vídeos de 91, quando eu encontrei ele. O assédio vem, em geral, nas horas mais impróprias, das pessoas mais insuspeitas, nos locais mais inadequados. Então você tem que estar sempre mantendo seu senso crítico em relação a tudo que acontece.
Principalmente se naquele contato que você teve ficou um resíduo de energia estranho. Você tem que abrir o olho. Você teve um contato com alguém, você saiu de alguma coisa, você ficou com um resíduo de energia estranho, um negócio que parece que não encaixou bem, abre o olho. Às vezes pode ter assédio nisso aí. Só vamos dizer assim, não seja ingênuo. Não dá para ser ingênuo. Dá para ser ingênuo. É ingênuo, é um problemão, e outro problemão é leviandade. Achar que todo mundo é bom, que é tudo bom, que não. Mas ó, Tem que Maria ter Helena, lucidez, né? observa o que eu falei. Tem a ingenuidade, mas tem também a leviandade. Tem. O que é a leviandade? É a hipovalorização de encrenca. A melhor definição, quem deu essa definição para mim uma vez foi o Ivo Corte, o consciência terapeuta lá de Foz. O que é a leviandade? É aquele negócio que você sabe que pode dar um problemão, mas você dá uma fecha os olhos, acha que dá para levar, empurrar com a barriga, entendeu? Mas uma hora conta bem. Então, assim, leviandade é isso. Então, você não pode ser ingênuo, mas você também não pode ser leviano. Eu parto do princípio que, por exemplo, falando aqui, olho no olho, de consciência para consciência. Todo mundo aqui já teve, a maioria do pessoal que está nessa sala aqui, gente com muita história já de conscienciologia nessa vida, sem falar nas outras. Então, o pessoal aqui é muito lúcido já, né? Já é meio bem macaco velho, né? Então, a pessoa tem que ver o que ela está fazendo com esse conhecimento todo, entendeu? Acho que isso é o mais sério. Se eu pudesse dar uma contribuição aqui do Talepino, talvez a contribuição mais séria que eu possa dar é isso. É cada um fazer um exame de consciência profundo e ver quais são os cursos que a pessoa pode estar deixando e levar a sério, entendeu? Porque essa vida, gente, ela passa muito rápido. Não parece, Regina, que a gente, que foi ontem, que a gente está trabalhando junto lá, e está fazendo o quê? Uns 30 anos, não é? Não é impressionante isso? Então a pergunta é, o que você fez nesses 30 anos? O que eu fiz? O que o Paulo fez em 30 anos? Ele está melhor que ele escreveu um livro, né? Ele saiu na frente de todo mundo, ele passou a perna, mas não é a norma geral, né? Fala aí, voltando um pouquinho ao assunto do amparo anterior e da insistência. Eu acho que existe uma questão de sutileza nisso, porque a insistência é uma coisa, agora a consistência, a manutenção da ideia, a manutenção da iniciativa, é sutil essa diferença, mas ela existe, ou seja, essa consistência do apoio, né, sim, da sim. ideia. Mas o que eu chamo a atenção é o seguinte, quando há um excesso de incisividade, quando há uma forçação de barra para você, sabe, uma pressão, a pessoa tem que abrir o olho. O amparador geralmente não trabalha assim. Claro que pode acontecer, mas não é a norma geral. Entendeu? Mas que é diferente disso que você está falando, né? Que é a questão da constância, da persistência. Né? E é muito bacana isso, gente. Hoje eu tenho muito claro para mim, por exemplo, quando eu sento lá, no meu ambiente, em Foz, na minha casa, no meu verponário, isso é um verbete da enciclopédia, né? Que é o local que você cria para criar suas verpons, acessar as verpons, estabelecer, né, ideias novas. Eu sinto nitidamente que já há um amparador de função ajudando naquilo ali. E é interessante que, assim, por exemplo, eu levei esse livro aqui para a revisão da epígrafe. A Gisele Salles, que muita gente conhece lá da epígrafe, ela contou, eu fui levar para ela uma segunda-feira, e ela não sabia que eu ia. E ela contou que naquele dia ela acordou e ela sentiu nitidamente um banho de energia e um amparador. Ela não falou nada com ninguém. E a dupla dela é o Hernani Brito, né? E aí o Hernani chegou e falou para ela, você está sentindo um amparador, alguma coisa aqui? E a questão é que junto com esse banho de energia veio a minha imagem para ela. E veio a informação clara de que provavelmente eu ia bater lá com um livro para ser visto, entendeu? Para ser feita a revisão. E aí nessa hora ela comentou com o Hernani, não, a questão é a seguinte, Hernani, eu senti um amparador e assim, eu acho que é alguma coisa do César. Porque eu senti um amparador, senti banho de energia, eu acho que ele vai bater daqui a pouco com um livro aí. E não deu outra, às 10 horas da manhã eu estava lá com o livro entregando para ela. E o que é isso? Na verdade, um amparador que está indo antes, está abrindo, fazendo uma abre-aula e avisando, vai vir aí, de certa forma a gente está ajudando, então, dá uma ajuda aí, né? E aí a pessoa, claro, fica imbuída um pouco mais porque tem um amparo extrafísico por trás, né? Eu acho que esses são dados, né, que a gente vai coletando, né? Não pode ser ignorado, né? Dentro da pouca experiência que a gente tem, mas é isso aí. Vou fazer uma pergunta agora é minha, né, não é do pessoal aqui. Tem aqui na página 3,
o amparo de função pode ser até maior quando a consim sai da função se houver merecimento. Isso. Eu queria trazer uma casuística pessoal e, né, para colocar aí, ver a tua casuística também. Eu estou atuando na paradiplomacia, que é ortocognitivos, né? E eu senti que quando a gente veio para essa sala aqui, no dia 1º de agosto do ano passado, que foi instalada uma paratecnologia em mim para me ajudar na Desassim. Então é uma coisa assim, eu penso em EV e instalo EV. Bacana. E é uma coisa que eu levo para, mesmo que eu não esteja atuando aqui, né, conversando com as pessoas, continua. Te ajuda em tudo, todos os lados. Qualquer coisa que eu precise fazer tá ali para o que deve é. Então acho que é um exemplo interessante, né, porque essa paratecnologia foi instalada pelos amparadores, minha hipótese, né? Sim. Tens alguma casuística tua nesse sentido? Alguém gostaria de contribuir aí? Assim, Gustavo, eu acho que aparelho extrafísico, volta e meia a gente já teve instalado, volta e meia já tirou, e isso é uma coisa que acontece. Agora, dentro do contexto disso daqui que você leu, o que me chama a atenção é o seguinte, muita gente acha que você, quando assume um cargo, você tem um amparo de função, né? Então, por exemplo, os coordenadores aqui da unidade, em tese, eles vão ter um amparo de função da coordenação da ortocognitivos. Mas, se a pessoa ela trabalha bem naquela função, a tendência dela é ela angariar aquele amparador. Ela conquista aquele amparador positivamente, entendeu? E aí, quando ela sai do cargo, ela leva aquele amparador junto. Que nem quando você faz, e isso eu acho que é bem sério, tá? Isso que eu vou falar. Quando você você começa a ampliar o seu ciclo de assistência e você começa a fazer assistência para algumas pessoas, entendeu? Então, às vezes, você vai conquistar o amparador daquele assistido, entendeu? Vou contar um exemplo, é claro que é para a percepção, tá? Mas então é uma coisa assim, delicada, que tem que ser submetida ao senso crítico, né? Não estou querendo aqui falar que a pessoa tem que acreditar, mas assim, foi uma experiência muito significativa para mim, e quero dizer também que isso que eu vou contar não é o meu feijão com arroz que acontece todo dia. Mas o que acontece? Eu recebi uma ligação de uma pessoa que ia passar por a pessoa estava com um problema de saúde muito sério, ela estava nos Estados Unidos. Eu vou simplificar a história, tá? E assim, era um negócio meio complicadão, tá? Bem complicadão, assim, de saúde, o negócio estava gravando, ela tinha feito um monte de exames, o médico não sabia o que era, ela ligou para pedir ajuda. Na hora que ela ligou para pedir ajuda, eu senti nitidamente os amparadores. Aí eu fui fazer a TENEPS, uma sessão extra de TENEPS. Não tem nada demais, muita gente deve ter feito isso. Na hora que eu entro na sessão extra da TENEPS, sinto lá os amparadores e tal, e senti que ela começou a ser trabalhada e aquela pessoa está sendo atendida, tá? E aí, não deu, tipo assim, o meu telefone celular estava ligado, eu não costumo entrar na TENEPS com o celular ligado, naquele dia acabei entrando, e a pessoa me liga de novo para dizer o seguinte, olha, eu não sei o que você está fazendo aí, mas eu estou sentindo aqui as energias, o quadro mudou todo, entendeu? Foi uma experiência bem interessante, tá? Porque, na verdade, o quadro estava muito enrolado, os médicos não sabiam o que era, não sei o que, e ela estava em casa e sofrendo, e aí, na hora que a gente foi para a TENEPS, não deu 5 ou 10 minutos, o pessoal do hospital pediu para ela ir lá, e aí, durante a TENEPS, aí ela foi, e aí o negócio foi desvencilhando, ela já foi levada para fazer a cirurgia, sabe? Já foi tudo sendo agilizado num período de TENEPS de, sei lá, de 1 hora, né? E aí ela me ligou dizendo, ó, você não vai acreditar, fui chamado pelo hospital, é do lado de casa, estou aqui, já vou para a mesa de cirurgia, continuo fazendo o que você está fazendo, não sei o que é, mas toca pitch. Aí nessa hora, eu vou dizer para vocês o que me impactou. Nessa hora eu senti uma consciência extrafísica, na minha opinião, muito avançada. Na minha opinião, era uma consciência serenona. E ela resolveu mostrar a plenitude da potência dela. A plenitude da potência de um serenão. Eu já tinha estudado muito sobre serenão, mas eu vejo que os serenões, eles escondem muito o jogo para aquilo que o Valdo falava, para não te constranger. Entendeu? E ele fez questão de mostrar a potência, né? E aí, qual foi a mensagem que ele me passou bem claro? Eu gostaria de ajudar aqueles que ajudam os meus amigos. Entendeu?
Então, isso me impactou. Porque assim, puxa, você vai, até certo ponto, claro que é uma disponibilidade, mas não é nada demais você receber um pedido no meio de centenas que você recebe por ano e você parar tudo para fazer uma sessão extra. Mas os efeitos, o encadeamento e a cereja do bolo, então o que eu sinto? Eu sinto que ficou uma conexão com essa consciência de alguma maneira, entendeu? Também nunca mais vi, não sei direito o que aconteceu, mas sei que está lá, o vínculo foi feito, entendeu? Então você angaria o amparador, às vezes não é pela função só, é pelo assistido. Tem muita gente que é fissurada na função. Fissurado que eu falo eu vou ganhar amparador porque eu vou ser, sei lá, professor, ou eu vou ser tenepsista, ou eu vou ser ou eu vou ser isso, ou eu vou ser aquilo. Mas na verdade o amparador ele vem muito mais da sua atuação, do seu estado intraconsciencial, do seu padrão das energias, do seu esforço em ser mais cosmoético. É isso que conquista. Você vai melhorando a sua assistência e os amparadores vêm. Porque a pessoa, se ela estiver fazendo uma tenepse meia boca, que ela sabe que está enrolando, que ela chega na hora H para fazer tenepse, que ela não se organiza, que ela não respeita o horário, que ela assiste filme pornográfico antes de ir para a sessão, etc, 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 o que acontece? A qualidade da tenepse vai lá para baixo. E nem por isso ela vai ter um mega de um amparo. Vai ficar ali o negócio estagnado na minha boca, entendeu? César, E essa assim questão vai. que tu traz, por exemplo, tu está falando agora, né? A pessoa fica, às vezes, muito atrelada à função. Tem muito a ver com uma condição intrafísica da gente mesmo, eu penso, né? Que é a questão do status. Uma função que aparentemente, dentro, por exemplo, de uma IC, uma função que aparentemente parece ter um status, eu estou com um amparo também mais gabaritado. E definitivamente, para mim não funciona assim também, eu não penso dessa forma. Eu acho que está mais vinculado ao trabalho, independente da função que você faz, mas a seriedade do trabalho, né? E eu acho que a gente traz esse ranço, fica com esse ranço intrafísico. Se eu sou presidente de uma empresa, eu tenho mais poder, provavelmente meu amparo tem mais poder também. Eu acho que você está pegando um dos pontos onde dói, hoje dentro do nosso grupo. Mas até certo ponto é natural, porque a gente é a natureza humana, a gente está dentro da intrafisicalidade, as pessoas têm tendência a pensar muito dessa forma, mas você está certíssimo. O voluntariado, eu estou na Conscienciologia há 30 anos, eu falo para vocês, sempre, eu quando era coordenador era uma dor de cabeça, não sei como é que está hoje, né, Flávia? Eu não sei como é que é dentro do IPC, mas assim, sempre teve um status, por exemplo, para dar aula, entendeu? Para ser PICOM, para fazer pesquisa, sei lá, entendeu? E aquele trabalho de carregar o piano, de colar o cartaz, que hoje não é mais, né? Hoje acho que é tudo meio digital, mas assim, o de arrumar a sala, de limpar o banheiro, era sempre meio deixado de lado, entendeu? Ou não tinha tanto status, né? Mas eu vou dizer para você, hoje eu vejo que é um erro a pessoa, é isso que você falou, é um erro a pessoa pensar dessa outra maneira. Porque qual é a observação que eu vejo, tá? Isso eu posso falar com muita segurança depois de 3 décadas dentro da Conscienciologia. A pessoa que ela se porta dessa maneira que você falou, colocando a função como mais importante que o serviço, é uma pessoa que deixa o ego dela tomar a frente do trabalho. E o que acontece, que para mim é o mais sério, a pessoa não se sustenta. Eu já cansei de ver de gente boa, mas que a pessoa tinha aquela tisna violenta de egocentrismo, e o egão, né, que a gente fala, e pronto, a pessoa não se sustenta. E às vezes ela está lá, ela se transforma até num diretor do IPC, por exemplo, e não se sustenta. Entendeu? Porque ela não soube trabalhar com isso. Eu acho que isso aí, os coordenadores aqui, talvez seja uma das coisas importantes que a gente pode falar aqui para uma IC que está recém-fundando. Né? É a questão da pessoa valorizar a oportunidade do trabalho que parece menor, mas ele está inserido dentro do maxi-mecanismo. Né? É uma função, por exemplo, que a gente comenta, né? Eu sou lá do IPC, a questão do atendimento, por exemplo, palestras e tudo, né? Como é que se isso não estiver bem estruturado, se a pessoa não estiver entendendo a importância, né? Como é que chega? Não vai chegar, né? Pois é a porta de entrada, como é que os amparadores vão encaminhar, se vão... Então, eu fico mesmo pensando, às vezes me preocupo também, né? Que às vezes, isso uma vez comentei, acho que numa abertura lá com o Valdo, dessa questão, eu acho que a gente tem que ter uma certa ambição evolutiva, assistencial, nesse sentido positiva, né? Mas sempre fiquei pensando muito nessa questão de checklist, como se fosse assim, uma progressão, justamente uma carreira,
né? E sempre me preocupou muito assim, claro, é uma preocupação que é minha, a gente não tem gerência sobre ninguém, isso é bom, É isso mesmo. né? Mas a gente não deixa de ter criticidade sobre algumas coisas, né? Então, quando você falou ali, me veio muito assim, nitidamente, novamente, esse pensamento da questão do status, e de como a gente às vezes tem uma visão muito intrafísica sobre a questão da extrafiscalidade e do amparo. E eu aproveitando, deixa eu ir para você. Eu acho que vai ter muita gente que vai ter muita surpresa extrafisicamente, daqui a algumas décadas. Quando a gente tudo retornar à dimensão extrafísica, que a gente for tudo consciente, quando cair a ficha da nossa realidade para valer mesmo, eu acho que a galera vai ter muita. Vai ver que o buraco é muito mais embaixo. Você sabe uma das coisas que mais me impactam? Eu estava comentando isso com o Jorge. Eu tenho tido ultimamente muita lucidez extrafísica. Isso começou de uns tempos para cá, não era o meu padrão até então. Então, assim, de cada 10 noites que eu tenho, eu acho que 8 eu me lembro nitidamente do que aconteceu à noite. Ou projeção, o sonho, e vem tudo muito claro. E quando é sonho, eu sei que aquilo era sonho, é um onirismo. Quando é projeção lúcida. E tem uma coisa que tem acontecido, que eu tenho lido na baratrosfera. Eu não tenho vergonha de falar isso não, porque a gente vai lá e faz até assistência. Só que o que eu vejo? Eu vejo que tem como nexus, comunidades extrafísicas muito atrapalhadas. Entendeu? Então, eu vejo que tem muita gente, aqui nessa dimensão, as pessoas, tem muita gente que está muito melhor do que nessas comunidades extrafísicas meio atrapalhadas, entendeu? Então, às vezes a pessoa ela acha que está por cima da carne seca e a tendência dela, quando ela não mudou a pensanidade, ela dessoma, ela volta para aquela dimensão, entendeu? Então é isso que eu quero chamar a atenção, sabe? Faz sentido. Eu não quero ficar falando muito para não evocar, mas vou dizer para vocês, é muita tranqueira. Mas é mesmo. Muita Você sabe que eu tenho uma experiência que no ano passado, eu estava sendo só vendo o tertúlio online, né? Daí, de repente, a Marlene conversou comigo no dia do centro, eu encontrei com ela falou, sabe quem te mandou um abraço? Você me pergunta por ti, o César Cordioli. Eu disse, E eu ganhei um banho de energia e aquilo ficou comigo. Depois daquilo, eu comecei a ter um vazio mental. Eu dizia, tem uma coisa faltando em mim, o que é que está faltando em mim? Daí um dia, a Aline me ligou para o curso e eu disse que não. Depois o Jorge me ligou, passou um tempo e ligou. Daí eu disse, agora. Daí caiu a palavra, cognomes. Então foi uma coisa, um rumo certo, assim, sabe? Eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa, porque eu estava muito bem. Mas depois que a Marlene falou aquilo voltou aquela, sabe? Aquela energia, acho que foi amparo, teu lá, a gente comeu, me deu um puxãozinho. Eu queria aproveitar e fazer uma enquete aqui, só por curiosidade. Quem aqui estava na Conscienciologia na década de 90? Levanta o braço, por favor. Eu já estava desde 89. De 90 para baixo, vai. Quer dizer, de 99 para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas. Então, aqui nós já temos 20 anos de Conscienciologia vezes 10, 200 anos. 2 séculos de Conscienciologia. Olha a responsabilidade disso. O que vocês fizeram em 2 séculos? Agora, outra pergunta. Quem é de 2010 para baixo? Levanta o braço aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Não, quer dizer, de 2000 a 2010. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Já deu mais 110 anos aí. Já temos 310 anos de trabalho. Faz pensar, hein? Isso é sério. A vida passa muito rápido. Não, passa, eu sei. Você está aqui hoje, a pergunta é, de amanhã. Eu desejo que todo mundo depois consiga se encontrar lá com o evoluciólogo e ele pergunte para você, e aí? O que você achou da sua vida, da sua experiência? Eu espero que todo mundo consiga olhar no olho e contar que foi bacana, que conseguiu fazer isso. E eu desejo também que depois que você fala tudo que você fez, não chegue no final, ele faça aquela pergunta horrível, assim, e a sua mãe? E o seu pai, o seu irmão, entendeu? E aquele livro que você queria escrever, entendeu? E a pessoa cai na real que às vezes ela deixou de lado, né? Algum item que era importante na prática dela.
algo a ser visto. Mas, gente, vamos retomar aí. O que mais? Nessa linha que a Regiane estava falando, da pessoa que já tem uma noção do que precisa ser feito. Fazer, tá. Né? Mas ela pensa que está fazendo. Uhum. Mas nisso ela não sei se ela não tem consciência de que não está fazendo ou se ela está intencionalmente não fazendo, se enganando. Entendo a sua pergunta. Como é que fica o amparo nessa situação? Assim, porque no momento que ela adquiriu a informação, ela provavelmente estava amparada. E nessa manutenção desse engano, ou intencional ou não? Eu acho que vai tudo depender, porque assim, ó, às vezes o engano dela é um engano onde ela está fazendo os 51%. Apesar de tudo, ela ainda é assistencial, entendeu? Então, às vezes, um parador está ali, está ajudando, está assistindo. Eu acho que só a questão séria que a gente tem que chamar a atenção é que, assim, vamos explicar mais detalhadamente. A visão que eu tenho, né, gente? E se eu não sou dono da verdade. Se vocês discordarem, vocês metem o pau e a gente vai... Isso aqui é para ser um debate, não é para ser um... mas, assim, ó, eu acho que a questão mais séria é que as pessoas, elas costumam se acomodar por muito pouco, entendeu? As pessoas poderiam fazer muito mais na sua programação de vida, mas, no entanto, a pessoa pega e ela opta por fazer o básico, entendeu? E ela acha que aquilo já está muito bom. Só que ela podia fazer bem mais que aquilo, entendeu? E eu tenho uma técnica que eu uso para isso, que eu acho que é uma técnica que eu aprendi há muito tempo na Conscienciologia, eu acho que ela é super séria e crítica, que é a seguinte. A pessoa toda hora ela tem que se perguntar se tem alguma coisa que ela está fazendo que outros poderiam fazer no lugar dela. E se tem alguma coisa que ela não está fazendo, que ela entende que ela seria a pessoa mais indicada para fazer aquele serviço. Eu acho que isso aí dá uma noção muito boa para a pessoa saber quais são as prioridades da existência dela. Isso é dentro dos estudos da priorologia, né? O estudo da prioridade da vida humana. Se você está fazendo algo que você sente que aquilo que você está fazendo é muito no rame-rame, entendeu? Está muito básico. É claro que se não tem ninguém para fazer, às vezes você tem que meter a mão na massa, você tem que fazer. Mas se tem outras pessoas que poderiam fazer no teu lugar, eu acho que às vezes é o caso de você começar a abrir mão daquilo e começar a ir buscar aquele desafio, aquilo que você sente no fundo que você deveria fazer, que você deveria enfrentar, encarar e que você não está fazendo. E eu acho outra coisa interessante de falar é o seguinte, a gente fala muito em assistência, mas a gente esquece, às vezes, de fazer assistência para aquelas pessoas que são mais diretamente relacionadas a gente. E aí eu falo especificamente da família. Por mais que você seja até um amparador extrafísico, que veio aqui nessa dimensão, e você esteja dando aula de Conscienciologia, e que você esteja ajudando um monte de gente, a raiz primária da sua assistência é o seu grupo karma familiar. Não foi à toa que você nasceu dentro daquele contexto daquela família. E eu vejo muita gente que renega, entendeu? Pai, mãe, tio, sei lá, galinha, cachorro, assim, a pessoa tem que abrir muito olho com isso. Eu falo porque, assim, eu sei que não é bem a realidade daqui agora no momento, mas eu sei que a Cognópolis aqui, ela polarizando, ela vai atrair gente. Provavelmente vai ter gente do interior, de outras cidades, de outros estados que vão querer vir para cá, se eu pensar em ficar bacana, e vão querer ajudar no projeto. E hoje eu vejo, por exemplo, lá em Foz, que às vezes a pessoa, ela vai a Foz, ela vê lá, ela se deslumbra um pouco, ela vê a energia, o processo bacana, e ela quer ir ajudar, mas no fundo ela não está com a vida dela calçada ainda, e ela não supriu, às vezes, a questão familiar. Ou seja, ela vai, mas ela vai não desatando os laços, rompendo laços. E quando a pessoa faz isso, inevitavelmente, cedo ou tarde, ela vai ser buscada para ir lá resolver aquilo que ela deixou para trás. A norma geral é essa, entendeu? Então eu chamo a atenção para isso. Isso é muito sério. Né? E o pessoal esquece muito isso, né? Eu acho bem interessante o que você está falando, bem, porque, César, às vezes pode ser um erro de interpretação, assim, né, a questão de você tem que ser universalista e tal. Então, eu olho sempre para longe, né?
para fora. E eu não sei se foi uma tendência ou se é algum, né, período, eu não sei te explicar, porque, né, mas que às vezes dá a ideia de que se você se preocupa muito com aquele grupo, você também tá, mas você está sendo muito egoísta, alguma coisa assim, pô, mas você está vendo que tem muita coisa para ser feita ali. Né? E interessante isso que você fala, porque raramente a gente escuta, né, as pessoas trazendo essa questão do grupo familiar. Assim, tudo é um fio da navalha na nossa vida, né? Você não pode também ficar demais preso no grupo karma familiar, que basta você ter um cérebro familiar, e isso às vezes acontece, mais comum que se pensa, né? Que é aquele, principalmente o pai ou a mãe, excessivamente protetora, que aí considera o filho uma extensão de si e canga. E aí poda e diminui, né? Então a pessoa é um fio da navalha, a pessoa tem que cuidar aqui e cuidar lá. Mas eu vejo que é o seguinte, a mega fraternidade que tanto se fala, o maxi-fraternismo, a assistência ao universo, as consciências, ela começa antes para a assistência aqui, ó. Entendeu? Das pessoas que estão próximas a você. E aí eu falo, não só da família nuclear, mas também das suas amizades diretas. Então, domínio de mental soma não é repressão de psicossoma. Então, não custa você dar um bom dia, dar uma boa tarde, você sair para conhecer a realidade da outra pessoa. Eu faço uma pergunta aqui. Eu já tenho a unidade já há um tempo. A pré-IC já existe há algum tempo. A pergunta quais são as suas verdadeiras amizades dentro aqui da IC? A amizade que eu falo de conhecer o garfo e a faca que a pessoa usa dentro da casa dela. Isso é uma coisa a ser vista, entendeu? Vale para cá, vale para o IPC, vale para qualquer lugar. Né? Você conhece a realidade da outra pessoa mesmo? Então acho que isso que a gente tem que chamar a atenção. E outra coisa, isso eu falo lá no Calipim, que eu acho que é uma ideia bem interessante. Existe uma coisa que é assistência horizontal e assistência vertical. Ok? A assistência horizontal é aquela que a gente está fazendo, por exemplo, aqui entre a gente. Onde a gente se coloca mais ou menos no mesmo nível e nós estamos conversando tudo meio igual aqui. Ok? A assistência vertical é quando você tinha, na minha opinião, tipo um Valdo, com uma puta de uma experiência, e aí, ok, ele te dava uma visão e era um negócio mais vertical. E ele não gostava muito disso. Ele falava para a pessoa não fazer gurulatria, não fazer isso, não fazer aquilo, mas no fundo as pessoas pegavam aquilo que ele falava meio como sendo uma verdade absoluta. O que eu acho que é o paradoxo, que é isso que eu quero chamar a atenção? Todas as duas assistências, elas têm os seus prós e os seus contras. A assistência horizontal, ela tem um grande pró, que é essa questão da proximidade, da pessoa reconhecer a outra como sendo mais ou menos um par dela e ela se abrir mais, se permitir entrar em informação. O grande contra é que às vezes o santo de casa não faz milagre. A pessoa não leva muito a sério, porque a pessoa está ali, ela não admite que às vezes aquilo que está sendo falado pode ser de um super amparador. A assistência vertical, ela tem um grande pró, que às vezes é dar aquela ideia, aquela inspiração para cortar um ciclo de vício patopensênico, de autocorrupção que a pessoa vem alimentando há séculos. Esse é o grande pró. Qual é o grande contra? É que às vezes a pessoa não para pensar. Fica o negócio meio introjetado. Agora, o que eu quero chamar a atenção dentro dessa explicação? É muito comum a pessoa falar em assistência, mas ela ir fazer assistência horizontal, ela é horizontal, mas ela se coloca acima. Então ela quer fazer ela faz uma assistência horizontal, mas com uma postura, um pensamento de assistência vertical, de cima para baixo. E isso poda os caminhos da assistência. É isso que eu quero chamar a atenção. Isso é muito mais comum do que a gente pensa. É aquela pessoa que acha que domina energia, ou tem experiência, ou tem muito tempo de consciência, seja o que for, e ela acha que é senhora da vida e da morte. Que ela pode te dar uma definição absoluta sobre a sua vida. Já vi muito isso também. Então, alguma coisa assim. A gente tem que prestar muita atenção em tudo isso. E aí, gente, é aquele princípio da descrença. Onde é que está aqui o princípio da descrença? Legítimo. Então, é isso aí, ó. Entendeu? Não acredite em nada. Nem mesmo o que o professor de conscienciologia fala para você. Experimente. Tem as suas experiências pessoais. Aproveitando isso que você está falando. Fala aí, Jorge. Além dessa questão da pessoa que está fazendo assistência se colocar na vertical, também tem um processo competitivo. E eu achei muito interessante que você colocou aqui na mesma página 3 que o Gustavo trouxe ali,
o conceito de ultrapassagem evolutiva. Você não coloca bem no conceito, mas você cita no parágrafo. Tá, como é que começa o raciocínio? Que a gente lê O junto. megatrafor é o terceiro parágrafo de baixo para cima. Tá, então vamos lá. Então, gente, ó, esse é um raciocínio do Léxico de Ortopensatas, de autoria do professor Valdo, página 1665. O megatrafor dos amparadores extrafísicos é a condição pela qual eles permitem e ajudam a ultrapassagem evolutiva do assistido. E se sentem bem com isso. Não há mais inveja e nem competição. Né? Mas fala, o que você... Não, é justamente isso, que às vezes a competição impede com que a pessoa perceba que você está ajudando alguém que está até melhor do que você, que vai te ultrapassar. Mas naquele ponto a pessoa tem uma carência que você pode assistir, e aí você não pode ter inveja da condição da outra pessoa de estar melhor. Pelo contrário, você está ajudando ela para colocar ela para cima e impulsionar, que ela vá mais à frente. E aí não pode ter essa postura de cima para baixo, assistência horizontal de fora. Chefe, eu vou te dizer, esse raciocínio para mim aqui eu acho que doeu. Para mim isso aqui é um óbice muito grande hoje, a implantação do paradigma consciencial em alto nível na intrafiscalidade. Entendeu? Você pega, por exemplo, lá o caso de Foz. Nessa era pós-dessoma, Valdo, a gente não vai, isso que eu vou falar eu acho que é uma coisa muito séria, eu já pensei muito a respeito. Você não vai ter uma pessoa para substituir, por exemplo, o Valdo, num curto espaço de tempo. Talvez daqui a 20, 30 anos, quando as pessoas sejam autoras de vários livros, tenham histórico, uma experiência muito maior, talvez aí, ok, elas comecem a substituir um pouco. Essa é a minha avaliação. Hoje, não existe outra maneira de você conseguir substituir o Valdo, a não ser fazer o quê? Você ter vários líderes que se destaquem nos seus campos de atuação, que comecem a formar os grupos, de certa forma, que se afinizam com o trabalho daquela pessoa, que vão formando outros líderes e isso vai alavancando e vai indo para frente. Né? Então, por exemplo, hoje em Foz, eu sei que eu sou uma dessas pessoas sem cabutinismo, sendo bem realista em função da atividade que a gente faz, aí é que está limpindo. Você tem outras pessoas lá, tipo Mário Oliveira, na CIP, tipo Pedro Fernandes, na Consecutivos, tipo Moacir, que tem lá a dinâmica dele, lá o trabalho na sexta-feira, que ele faz tipo um debate, entendeu? Então você tem, vamos colocar aí uma meia dúzia de pessoas que estão fazendo esforço para segurar o bastão. O que acontece hoje, falando da nossa realidade? Se você entrar no módulo de defesa instintivo, de achar que essas pessoas vão, sei lá, angariar poder, ou, sei lá, começar a criar teoria conspiratória e começar a entrar para derrubar as pessoas, você nunca vai conseguir formar, na verdade não é os 6, é formar os 20 ou os 30 que você precisa para poder fazer a manutenção da ciência, entendeu? Então isso aqui, para mim, é a raiz do negócio. É as pessoas que entram na base da inveja, do ciúme, e isso acontece nas melhores famílias. Agora tem uma outra coisa que eu acho bem séria disso daqui, que é o seguinte: por que existe a inveja? Por que existe a competição? No fundo, é que a pessoa fica muito preocupada com a vida alheia. E isso é um atraso de vida, gente. A gente tem um monte de coisa para fazer. Quem é que aqui não sabe que tem que ler mais, ou que tem que, sei lá, trabalhar mais com as suas energias? Quem for um pouquinho mais justo vai saber um monte de coisa que tem que fazer. Né? Tem que ir para academia, tem que, sei lá. Eu estou lá tentando, eu faço pilates 2 vezes por semana, academia 2 vezes por semana, RPG, teatro 2 vezes por semana. É difícil. E ainda gosto de comer. Não, eu emagreço, engordo. Mas então assim, eu sei que eu tenho que fazer isso. Cada um vai ter a sua lista de coisas para fazer. Mas o que eu vejo é que as pessoas perdem muito tempo com a vida do outro e esquecem de focar na sua, né? Isso é muito sério. E assim, e tem muita coisa que eu acho também que pega no serviço. Eu estou falando isso como profilaxia, porque assim, ó, se eu vejo que isso acontece lá em Foz, é provável que aqui vai acontecer em algum nível com o decorrer do tempo, né? Mas é o seguinte, as pessoas ficam perdendo muito tempo fazendo a inferência da intencionalidade alheia. As pessoas são tão senhoras de si que elas são capazes de achar que entendem qual é a sua intencionalidade e começam a elocubrar em cima disso, mas com isso é uma autofuga, né? A pessoa não está botando foco nelas, né? Foco nela, o que elas têm que fazer. Mas, Gustavo, como é que está a participação do pessoal aí? Quantas pessoas estão assistindo? Quais são as perguntas? Se é que tem alguma coisa? Atualmente 34 pessoas, né? Já chegou a 41. Tem 2 perguntas aqui. Vou, então, a primeira aqui. É uma pergunta meio grande, assim, mas... De repente, simplifica aí, vamos lá.
A comunicação clara e sem ruídos é essencial para o trabalho interassistencial com amparo extrafísico de função. Nesse contexto, as sinaléticas parapsíquicas são importantes para o início do desenvolvimento da comunicabilidade interdimensional, mas não são a cereja do bolo. A telepatia, clareaudiência e clarividência são mais avançadinhas ao mesmo tempo que fundamentais, basilares para a comunicação lúcida com amparo extrafísico de função. Algumas pessoas conseguem chegar até essas habilidades por meio do desenvolvimento do EV. Quer saber a tua opinião a respeito disso? Bom, na verdade, a pessoa escreveu uma redação e ela está dizendo que uma série de fenômenos contribuem para a sinalética e para a melhor comunicabilidade multidimensional, vamos chamar assim. E o estado vibracional é a base disso. Eu vou dizer que eu concordo com tudo que ela colocou aí. Eu acho que o caminho é esse. Você tem uma gradação, né? Talvez fosse interessante a gente abordar um pouco essa gradação. Principalmente para quem está tendo contato uma primeira vez, porque eu acho que tem, claro, muita gente que está careca de ouvir isso. Mas é assim, você no primeiro momento você descobre que você tem as energias. Eu estou falando da questão bioenergética, né? Então, ok, você admite a realidade, eu tenho um corpo das energias. Um segundo passo meio óbvio é você aprender a mobilizar as suas energias, para valer, a mobilização básica de energias. Circular, esterilizar e absorver. Não é isso, Rê? Você está aprendendo agora lá? Então, essa é a base para você fazer o quê? Dominar as suas energias. Beleza. Depois disso, você vai começar, se você insiste nesse processo de mobilizar as energias, você começa a desenvolver, dominar a sua sinalética energética pessoal, que é a maneira pela qual você percebe as energias. Você vai começar no primeiro momento a sentir levemente, como é que eu sinto o estado vibracional, eu sinto um banho de energia de um amparador, eu sinto que eu estou sendo sugado, estou assediado, estou amparado. Ok, a pessoa começa a ampliar essa gradação. Com o tempo, ela vai chegar à conclusão que o processo de energia é muito importante na vida dela, ela vai querer desenvolver mais. Se ela for um pouquinho assistencial, se ela tiver feito, por exemplo, um curso intermissivo, ela vai querer fazer TENEPS, é meio inevitável isso. Quando ela entra para TENEPS, muda o patamar. Porque aí ela está dizendo, opa, sou um candidato à assistência interconsciencial para valer nessa dimensão. Aí ela vai começar o quê? Ela vai começar a ter efeito de energia no dia a dia, sessão extra de TENEPS. A TENEPS vai começar a monopolizar positivamente a vida dela, a ponto de ampliar e ser praticamente 24 horas. Depois de uma década de trabalho de energia para valer, levando a sério, é meio inevitável que ela vai cair na UFIEX. Né? Isso é uma média. Claro que tem gente que vai demorar 20, tem gente que vai demorar 1, tem gente que nunca vai alcançar a UFIEX se ela não levar a sério a TENEPS e às vezes ela ficou lá 20 anos e não aconteceu nada. Mas assim, uma década é um tempo bom para começar a montar uma UFIEX, uma proto-UFIEX. E aí a UFIEX começa no primeiro momento com um armário, um armário pequenininho, vai atender ali umas 3, 4 consciex barra pesada. E daqui a pouco ela começa a ampliar e aí chega naquele ponto que o Valdo falava, de ser uma cabine telefônica que atende um estádio de futebol com milhares de consciências. Mas aí nós já estamos falando de um nível evolutivo, já, na minha opinião, de evolução para cima. Né? Mas assim, é uma gradação. Eu acho que a pessoa tem que ver onde é que ela se encaixa nisso daí e começar a desenvolver. Agora, a sinalética energética, ela é uma coisa muito preto no branco, né? Então isso é muito sério. Porque a gama fenomenológica que a conscienciologia trabalha, você pega um fenômeno que eu tenho me especializado muito nos últimos tempos, em virtude até da minha especialidade ser personalidade consecutiva, que é o fenômeno da autorrecognição. Um fenômeno de autorrecognição para valer mesmo, ele muda totalmente a sua existência. Né? Quando você começa a ver principalmente os seus furos, e que você vê que há 5 séculos você mantém mais ou menos os mesmos problemas, que você mudou muito pouco, que o temperamento é a última coisa que você muda, você começa a equalizar um pouco aquele autoconceito que você tinha muito alto, você começa a botar o pé no chão, entendeu? E ver que o buraco é muito mais embaixo. E aí você começa, por exemplo, a acessar pessoas que a gente tem tendência quando pensa em retrocognição, achar que a gente só fez o bem, né? Você quer achar que você foi rei ou rainha, ou isso ou aquilo, você, às vezes fica meio deslumbrado. E na verdade, às vezes pela retrocognição, você vai descobrir furos que você deixou graves no passado em relação a outras consciências e você vai identificá-las aqui. Entendeu? E, por exemplo, uma das coisas que mais me marcaram, extrafisicamente, é quando você vê, por exemplo, uma pessoa que você prejudicou no passado,
que você tem necessidade de se reconciliar com ela para poder seguir adiante no seu processo evolutivo, mas você começa a fazer assistência de baixo, como se fala, você está serrando o galho de baixo, entendeu? Porque você chega para fazer assistência e já chega devedor. E a pessoa não abre aso, ela não abre a porta para você fazer assistência, entendeu? Porque você errou muito com ela, entendeu? Eu fico com o pé atrás a priori. E aí como é que você vai seguir adiante? Você precisa reconciliar com ela, porque ela representa todo um grupo. Vocês estão entendendo a complexidade que é? Assim, eu estou dando um exemplo, tá? Isso é real, tá? Isso é caso meu específico, que eu sei, entendeu? E aí você não consegue, às vezes, numa primeira abordagem. Você tem que ir na barata, a pessoa está na baratosfera, você tem que ir lá 3, 4 vezes para começar a ter um vislumbre. Tem muita gente que acha que a assistência, ela se dá, eu falei isso no Calepim no último aí, que a assistência se dá com um tapete vermelho estendido para o assistente. Que você vai chegar assistente e vai fazer assistência para o assistido com o tapete vermelho estendido. Mas, na verdade, muitas vezes o assistido ele está envolto num blackout, uma baratrosfera violenta. E você tem uma gretinha de luz que passa, e por aquela gretinha de luz é que você vai conseguir inocular, às vezes, um pensene para plantar a sementinha para a pessoa começar a fazer a reciclagem pré-consciencial, entendeu? Então isso é dureza. E daqui a pouco um pensenezinho teu, o meu, bota tudo a perder nela de novo. Uma coisinha, se ela vê um ego ali, mas é só naquele grupo que vocês fazem assistência, dançou tudo de novo. Porque eu acho que o amparo de difusão é muito amplo, ele não é só de um grupo. Porque no futuro, eu creio que não vai ter religião nem grupo. Nós caminhamos para uma unidade só. Isso vai ter que acabar, porque sempre vai existir ego, por melhor que eu pesquise, por mais livro que eu escrevo. Você sabe que essa viagem que eu fiz para a Escandinávia faz 2 meses, eu fiz um calepinho lá, quem não assistiu, depois dá uma olhada no Facebook. Me impactou bastante de ver que, por exemplo, todo o desenvolvimento de uma cultura que é muito avançada e que, na minha opinião, é o que mais se aproxima hoje do curso intermissivo, aqui nessa dimensão, com exceção, claro, da gente que já está com esse foco do parapsiquismo, da evolução, mas assim, é uma cultura muito avançada, né? Quando você tem a certeza de que aquilo ali se insere dentro de um projeto maior, do maxi-mecanismo evolutivo, superintendido por serenões, e que lá na frente, daqui a alguns séculos, isso tudo vai se encontrar, porque a partir do momento, por exemplo, que uma cidade no interior da Dinamarca, que é Aarhus, ela cria um museu da evolução humana, onde ela conta a história toda da evolução da humanidade, e basta no final você colocar o parapsiquismo, o Homo sapiens projetivos, e aí você vai dar toda uma contextualização, uma outra dimensão para aquele museu, e você consegue enxergar que aquilo vai acontecer, magia menos dia, e isso começa a te impactar. Você começa a ver, não, peraí, a gente está com uma visão miúda aqui, pequena, fracionada. O maxi-mecanismo ele é muito maior. E você começa a ver que tem as outras dimensões, outros planetas, nossa, sai de baixo. Nós estamos engatinhando aqui ainda, né? Vocês sabem que eu não posso deixar de falar, pode parecer meio cabotinho, mas eu não posso deixar de falar numa obra que eu estou me preparando para pegar para fazer. Que ela, na verdade, ela está pronta, o conteúdo bruto. Eu estou fechando agora um livro das proporções da Conscienciologia, que, na verdade, essas relações ou proporções entre grandezas da Conscienciologia é uma preparação para um tratado que eu vou me dedicar a partir dentro de 2, 3 meses fechando essa obra, que é o Sintagma dos Princípios das Especialidades da Conscienciologia. Eu coletei mais de 20 mil princípios que regem a evolução no cosmos, classificados por especialidade. Toda especialidade da Conscienciologia, a Conscienciologia é a ciência-mãe, ok? Dentro dela a gente tem mais de 1000 hoje subciências ou subespecialidades. Na verdade é muito mais de 1000. Então, da mesma forma que você tem as leis de Newton, por exemplo, 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo, né? Você pega qualquer especialidade na Conscienciologia e você tem princípios que regem aquela especialidade. Qualquer especialidade. Você pega, por exemplo, programação existencial.
toda programação existencial ela é adaptável, de acordo com o contexto da consciência, etc, etc, etc. É o princípio da adaptabilidade por expert. Então, esse é um sintagma, é como se fosse um tratado, só com os conceitos, entendeu? E por que eu estou falando isso? Porque assim, você vai entender como é que é regida a evolução no cosmos. A proposta da obra é arrojada. E isso te faz ampliar, porque você tem, por exemplo, princípios que são da extraterrestriologia. Tem princípios que são unânimes para o universo, que tratam da evolução das consciências, não da evolução da consciência tida por humana, entendeu? Mas, gente, eu viajei um pouco, tá? Agora vamos voltar para cá. Vai e vem. Vocês desculpem porque eu me empolgo, porque é uma coisa que eu tenho trabalhado muito. Essa questão de proporção na conscienciologia é uma coisa que está me dando muito trabalho. Porque você pega... O que são as proporções? Toda ciência, ela tem grandezas, que são os temas que são estudados dentro daquela ciência, né? Então, você pode estabelecer grandezas, relações entre essas grandezas das especialidades. Entendeu? Então, quanto maior uma coisa, maior outra. Entendeu? Ou quanto menor, maior, quanto mais, menos, quanto menos, mais. Então, a gente coletou aí, eu estou fazendo uma obra com umas 5.000, mais ou menos, relações dessas, para as pessoas entenderem. Mas é isso. Mas, gente, o que mais que chamou a atenção aí do material? Eu queria trazer uma questão também a respeito da sinalética. Você estava... uma coisa que também percebi, né, por experiência, que às vezes a gente escuta muitas pessoas comentando, eu acho que eu mudei, estou sem amparador, estou me sentindo meio órfão e tal. Mas o que eu percebi, né, e o que acontece quando a gente coloca a questão da sinalética, ela também muda de acordo com o amparo. Então, isso eu percebi muito nitidamente no curso feito, que foi uma mudança, assim, né, e ficou muito evidente também para mim que, assim, determinado amparo trazia uma sinalética, né, então isso era a identificação. Mas quando você muda de amparo, muda também a sinalética, dependendo do amparo do amparador que está ali. Então, porque senão a gente fica, eu estou trazendo essa experiência, porque senão a gente fica, às vezes, muito apegado àquela sinalética, e quando ela muda, não deixa de existir, mas muda, a gente pensa, então agora a coisa é um pouquinho bobo, porque a gente se sente meio órfão, mas na verdade não é. Sim. Colocando mais energia, você vai ver que tem um amparo sim, que tem, só que a sinalética mudou. Então, às vezes você tem uma impressão de que a sinalética vai ser sempre a mesma, ad eterna, assim. Mas dependendo da função, dependendo do seu momento mesmo, evolutivo, enfim, a questão do amparo muda, porque o amparo mudou. E ele tem outra maneira de se, cada um traz a sua personalidade, né? Tem outra forma de se comunicar. Não sei se isso também é uma experiência. Não, mas eu acho que você está falando um ponto que acontece mesmo. Muitas vezes os amparadores, eles dão um tempo quando eles veem que a pessoa já tem condições de desenvolver a sinalética por si. Tem muita gente que quer se manter dependente do amparador sem precisar se manter dependente. Isso tem algum raciocínio aqui desse que a gente botou, tem essa ideia, entendeu? Então a pessoa já tem condições de ela ter uma certa autonomia e, no entanto, ela quer ficar dependente. Porque, claro, é mais cômodo, imagina, você ficar ali dependente do amparador para fazer tudo. Então, às vezes tem isso. E a pessoa se sente, às vezes, desamparada, sem chão, mas, na verdade, os amparadores estão ali acompanhando. Mas estão dando a oportunidade para a pessoa desenvolver a sinalética dela. Mas eu lembrei que tem mais uma pergunta aqui, eu já passo lá a palavra, pode ser? Tinha mais uma segunda, não tinha? Tem. Quer saber se pode ter amparo numa situação de TACOM, ou somente Claro. Eu acho que assim, o que é assistência? A gente divide na conscienciologia a assistência sobre esses dois grandes grupos, né? TACOM, que é a tarefa da consolação, e TARES, que é a tarefa do esclarecimento. Mas até certo ponto isso é muito teórico. Por quê? Porque, por exemplo, para uma pessoa algo que é TARES, às vezes com uma consciência um pouco mais avançada, que a origem não é mais TARES, vai ser TACOM, entendeu? Você às vezes vai querer fazer TARES com um evoluciólogo, meu filho, você não sabe nada, inocente. Você vai fazer TACOM, entendeu? Então isso é um pouco teórico. Eu acho que assim, se a intencionalidade é correta, se o objetivo é assistencial, o amparador ele vai ajudar tanto na TACOM quanto na TARES. Ele vai estar ali para assistir, porque
Esse é o objetivo central, é assistir, é ajudar. E aí você tem que ver o momento do assistido. A pessoa, por exemplo, está lá em vias de cometer um suicídio. Estou dando um caso extremo, mas acontece. Se você quiser chegar e fazer TARES com ela, dizer que ela é intermissivista, dizer que ela tem um monte de coisa pela frente, que ela tem que assumir a responsabilidade, às vezes ela não tem estrutura para aquilo ainda e vai dar um problemão às vezes maior, entendeu? Então você tem que acolher ela, o básico que ela está precisando, dar dinheiro para ela comer, tem tudo isso, para depois avançar para uma assistência mais avançada, entendeu? Então acho que, a minha opinião, o amparador ele vai se guiar pelo que é necessário e tem que se ver muito o que o assistido precisa. E às vezes vai ser TACOM e vai ser TARES. Agora, o que é muito sério, que eu acho que esse é o diferencial da Conscienciologia, é o seguinte, sempre que você tiver condições de fazer TARES, aí você vai então ter isso como primeira alternativa, primeira escolha. Porque se você faz TACOM podendo fazer TARES, aí você está fazendo acompliciamento anticosmético, entendeu? Acho que essa é a linha só divisória bem séria que a gente tem que ter. Beleza? Mas, chefe, fala aí. Então, você é o Geraldo, né? Geraldo. Geraldo. Então, pessoal, a situação é a seguinte. Tem algumas coisas que eu queria colocar aqui, mas até foi bom você falar, estou um pouco gripado. Opa. Foi bom você falar essa questão aí da TARES e da TACOM, né? Tá entendendo? Isso aí muitas vezes eu via, né, como recém-chegado na Conscienciologia, aquela coisa que diz assim, ó, você tem que fazer esclarecimento de tudo que é jeito. Tá entendendo? Senão não vale. Né? Agora é aquela coisa, né? Você tá vendo um cara se afogando, você fala, não, eu vou esclarecer, ó, bata seus braços aí, ou coisa parecida. E você pode só dar a mão para ele e puxar ele lá. Tá entendendo? Então é uma coisa meio estranha, né? Isso aí que a gente vê. E assim, às vezes você causa até um desserviço. Eu estava lembrando um amigo meu voluntário, tá? Que foi com um curso de CP2, e o cara falou, ó, você vai ter que mudar o seu trabalho, porque o seu trabalho é muito bélico, era policial. Daí ele chegou para mim e disse, Geraldo, eu estou apavorado, o que eu vou fazer da minha vida? Tá entendendo? Aí, em vez de você acolher a pessoa, você faz justamente um desserviço acreditando que você está fazendo esclarecimento. Tá entendendo? Ele ficou apavorado, falou, pô, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Vou ter que sair, falta 5 anos para mim me aposentar? Como é que eu vou me virar agora? Calma, né? Você já está no caminho, enfim, né? É uma condição. Então eu acho que é muito pertinente essa coisa aqui que você falou, para fazer o esclarecimento até para a gente voluntário, né? Porque muitas vezes a questão da TACOM, né, é vista com maus olhos, né? Na questão de dizer, não, você tem que evitar. Mas se você só tem esse recurso para fazer, você vai deixar, não vai assistir a pessoa só porque você acha que você é mais evoluído, você vai fazer aquilo que falaram que é você fazer de vertical, né? Entendeu? Então é bem interessante. Você sabe que eu tenho na IEC um horário de atendimento ao público que eu já faço há mais de uma década. Sim. É todo dia de semana das 4 às 6. Quem conhece lá a IEC sabe que eu tenho lá, e eu sou o prussiano. Todo dia lá, 4 às 6 eu estou lá atendendo. E às vezes é uma fila do SUS. E a gente de dentro da Conscienciologia, a gente de fora. E eu vejo que, sendo bem realista e bem pé no chão, raramente você consegue fazer TARES na veia, de pegada. Só quando a pessoa, você já tem uma liberdade para você falar umas verdades na cara, entendeu? A norma geral vocês sabem o polinômio interassistencial, que é repetido ad nauseam dentro da enciclopédia, né? Acolhimento, orientação, encaminhamento e follow-up, que eu gosto de chamar de acompanhamento. Follow-up eu praticamente... Mas então assim, o que eu vejo? A primeira etapa, o que é? Acolhimento. O acolhimento é TARES? Pode ser, mas geralmente é um pouco de TACOM. A pessoa vai contar o problema que ela está passando e você vai dizer, puxa, nossa, olha só, e aí você vai ver o que você pode fazer para começar a ajudar a assistir. E você vai ter que, às vezes, vai ter que dar dinheiro, você vai ter que dar comida, você vai ter que fazer alguma coisa que, de certa forma, é TACOM. Mas é o que a pessoa precisa naquele momento, entendeu? Então, eu acho que isso é a experiência que eu tenho é essa. Mas é claro que se a pessoa já tem condições... Essa semana, por exemplo, chegou uma pessoa lá que queria muito a minha opinião, tá certo? Sobre determinado assunto. Ela veio, marcou uma hora comigo e chegou lá para conversar, queria muito a minha opinião. Porque ela queria saber o que eu faria no lugar dela, na vida dela. E ela começou a contar.
E aí ela começou a colocar o foco muito no lado externo, né? Tudo que estava acontecendo com ela, mas um processo um pouco assim como se ela estivesse sendo perseguida, como se as pessoas não compreendessem ela, como se ela fosse vítima das situações. Só que é uma pessoa que é macaca velha, já conheci ela há uns 30 anos já também. Aí eu cheguei e falei para ela, olha, numa boa, você vem aqui na minha mesa e pede a minha opinião, mas você fala, por exemplo, para a pessoa fulano de tal, que eu não sei fazer assistência. Então, ao mesmo tempo que você vem aqui e pede uma opinião, você fala mal da gente pelas costas. Esse comportamento que você faz, talvez seja a raiz ou a explicação por que as pessoas têm esse comportamento com você, ou você se acha tão vítima ou se coloca como vítima. Na verdade, talvez você não seja tão vítima. Talvez você seja algoz. Você gera um holopensênio e as pessoas não têm confiança em você. Entendeu? E assim, numa boa, eu falei pra ela, eu falo isso pra você e te dando nome aos bois, o que você falou, pra quem você falou e como é que é, porque é o que aconteceu. E eu tô aqui de peito aberto, tá? E se eu tiver algum erro também, admito, reconheço. Só que eu quero dizer que não é bacana, entendeu? Você tá numa equipe. É que nem aqui, por exemplo, você tem um grupo. Daqui a pouco começa a fofoca, futrica, intriga, inveja, crítica muda. Crítica muda é um prato cheio para assediador para derrubar. Eu estou falando isso porque eu senti inspiração, tá? Quando eu cheguei aqui, eu senti inspiração disso. Vocês têm que abrir o olho em relação à crítica muda. A orientação, a norma geral é: tem algum problema do AS Norte? Abre o jogo. Melhor você expor. Procura os coordenadores. Procura aquela pessoa que você está tendo algum tipo de, sei lá, de um gastalhamento, que o negócio não está fluindo. Conversa. Explica. Não deixa o negócio encastelar. Isso é ruim para o Oswensene, entendeu? Crítica muda. Desculpa, fala aí. Segundo assunto. Nós aqui estamos olhando assim, até aquela primeira pergunta que tem refletindo aqui, a gente está olhando da nossa condição intrafísica, tá, para a condição do amparador extrafísico. Ele falou lá em vários fenômenos que de alguma maneira chancela nessa nossa percepção de amparo, essa coisa toda. Agora, e do ponto de vista extrafísico do amparador? Está entendendo? Né? Como que ele vai fazer essa vamos dizer assim, essa deglutição do amparando aqui? Né? Ele vai ter que olhar para ele, vai ter que ver as qualidades, vai ter que ver as capacidades. Muitas vezes esse amparo ele já foi de alguma maneira organizado lá no intermissivo para que pudesse ser cumprida uma tarefa. Chegou aqui, a maneira com que o restringimento readaptou essa consciência aqui no intrafísico vai fazer com que o amparador de lá olhe e diga: ó, meu amigo, eu não vou conseguir mais mexer contigo, vai entrar outro cara que é mais técnico. Então acho que também tem esse viés do extrafísico, do amparo do extrafísico, olhar para o amparando aqui do intrafísico, né? Então acho que é essa via de mão dupla que faz justamente com que, né, exista essa, vamos dizer assim, essa simbiose entre o amparo e o amparando, né? Entre o amparador e o amparando. Né? Não sei se isso aí procede ou não. Não, procede, e assim, ó, é isso que você está trazendo, é uma dureza, tá? Sim. E é interessante você trazer essa visão do extrafísico para cá. Porque vamos pegar um caso teórico, mas bem real, tá? Todos nós aqui temos a intenção, quem não é intermissivista, de fazer um curso intermissivo, ok? Eu não me iludo dizendo que todo mundo aqui é intermissivista, porque não é. Mas ok, quem não é, está já interessado por assuntos evolutivos, na próxima intermissão vai querer fazer um curso intermissivo. Beleza. É natural que a pessoa, quando vai lá e começa a fazer um curso intermissivo, ela começa a ter um contato mais profundo com a sua realidade intraconsciencial. Ela não vai ter acesso no primeiro momento à parapsicoteca, porque ela não tem preparação para acessar e lembrar das vidas passadas dela, porque isso embiruta totalmente. Então ela tem que ter um estofo consciencial grande, ela tem que fazer conscienciometria, ela vai conversar muito, ela vai refletir muito, ela vai ter muito impacto, ela vai achar que está enganando os amparadores, não vai estar enganando nada, vai levar umas duras violentas. Beleza. Num determinado momento, ela vai querer avançar no processo evolutivo.
E simplificando, é natural que ela queira caminhar para ser amparadora, onde ela vai ser integrada dentro de uma equipe extrafísica assistencial. O que eu quero chamar a atenção? Eu quero chamar a atenção é o seguinte. No primeiro momento, você vai ser colocado para fazer uma assistência mais simples, não é? Começando ali a dar uma pegada para ver como é que funciona o amparador. Aí você vai ter dificuldade com assistido, você vai falar lá com o amparador mais experiente, pô, tô com uma dificuldade com assistido, assim, assado, tal. Aí você vai avançando naquilo ali. O que eu quero chamar a atenção que para mim é o mais sério? Vai chegar um ponto na sua encruzilhada evolutiva que inevitavelmente, mais dia menos dia, você vai ser submetido a um ácido de teste perante a evolução e perante a sua condição de amparador, que é fazer assistência para os seus maiores desafetos. Então, não se iluda. Muitas vezes, hoje, os amparadores que estão com você podem ter sido, estou falando podem, não estou dizendo que são, podem ter sido seus maiores desafios do passado. Então, o que acontece? Quando você tem lucidez de que você está sendo colocado para amparar um desafeto seu violento do passado, e aquilo é um teste evolutivo, antes de tudo, para você como consciência, para você conseguir superar um gargalo na sua condição de amparador, eu te garanto que a tua compreensão do teu assistido vai multiplicar por 100. Porque você sabe que rejeitando ele, você vai estar rejeitando todo um grupo, uma bolsão de assistência, que você como amparador extrafísico, você tem responsabilidade de assistir. Violenta. E aí, tudo isso que você está falando, de ter a compreensão, você vai ver que você é que nem o Zagalo, você vai ter que engolir. Entendeu? Não vai ter opção. Entendeu? É isso que eu quero chamar a atenção. E assim, ó, gente, isso é inevitável para todo mundo aqui, tá? Todo mundo aqui, eu estou entendendo que quando vocês elegeram um tema desse, amparo de função, quem não é amparador, está querendo ser amparador, né? Está querendo fazer uma aula, uma escola para se tornar amparador. E isso é um ponto inevitável. Porque eu acho muito bacana, eu vou repetir o que eu falei aqui rapidamente. A pessoa que ela acha que vai ser amparador para fazer assistência vertical, e vai dominar a energia, e vai limpar tudo, e vai ser maravilhoso. Agora eu quero ver ela fazer assistência começando por baixo. Ela já começa devendo para o assistido. Aí vocês vão ter a experiência de vocês e a gente vai voltar a falar daqui a algum tempo. Eu sei, uma experiência boa. Gente, ó, são 9 horas da noite, a gente tem mais uns 15 minutos aí, tá? E eu vejo que tem muita gente boa, que pode falar, que está com a língua chata aí bloqueado. Não sei se estou sendo demais pelo Jogo do Brasil, não é isso, Gustavo? Então, vamos lá. César. Fala aí, chefe. Queria pedir para te comentar um tema que está... Qual é a página? Na página 5. Página 5, qual é o raciocínio? Automotivação. Automotivação? Eu estava lendo, eu achei interessante. Tá bom. Uma coisa que está escrito ali. Eu vou ler e aí você comenta, pode ser? Então, olha só. O raciocínio, página 5, automotivação. Só explicando, já expliquei isso no capítulo anterior. Quando não tem uma referência, é porque obrigatoriamente é um raciocínio tirado de sala de aula da Conscienciologia, mas que eu, como autor, agreguei alguma coisa a mais. Então aí eu não me senti confortável de citar a referência direta, que eu estaria atribuindo àquele autor aquela ideia, mas vai estar lá no final as referências biográficas. Eu vou estar reconhecendo, mas eu não vou botar aqui dar o nome do santo, né? Quais suas necessidades para ser motivado? Ou você já está automotivado suficientemente? Já liberou os amparadores da tarefa de lhe motivar? Isso é o que a gente estava comentando agora um pouco atrás. Muitas consciências utilizam-se de suas necessidades para a autocorrupção. Entendeu? A pessoa fala, eu não consigo fazer porque eu sou assim, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho tempo, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho família assim, porque eu não tenho filho, porque eu tenho... A pessoa ela arruma uma desculpa, mas ela poderia desempenhar algo melhor, entendeu? Isso é covardia evolutiva. A automotivação é um grande desafio pessoal. Pessoas cometas dentro da Conscienciologia, eu estou careca de ver, que é aquela pessoa que chega, faz um auê, e aí some, entendeu? É o cometa Halley. Vem, aparece, aí some, daqui a 76
6 anos a pessoa vai voltar. Não, chega. Tá? Então, é isso. Agora, o que você queria comentar sobre isso? Era para te comentar sobre o que tu escreveu ali. Achei interessante essa pergunta do... Já liberou os amparadores da tarefa de motivar? Sim. E eu estava fazendo uma relação disso com o processo de liderança, assumir frentes assim, né, de trabalho, muitas vezes, porque quando a gente assume assim, qualquer coisa, qualquer trabalho, qualquer função, no voluntariado ou fora também, você precisa ser esse automotivado permanente, né, naquela função. Era uma coisa que eu vinha refletindo, assim, então aquela coisa de não esperar, então se surge uma situação, algo que você encontra que precisa ser feito ou resolvido, digamos assim, mas você tem que tomar a frente, independente do que seja. E, então, assim, o teu comentário sobre isso, então, como é que tu viu essa questão dessa pergunta de liberar os amparadores e a sequência dela, que muitas consciências utilizam-se das suas necessidades para a autocorrupção? O que é o nome do pai? João Marcos. João Marcos, olha só. Já liberou os amparadores da tarefa de motivar? Isso aqui são as pessoas que elas mantêm a necessidade da heteromotivação. Vou traduzir em miúdos de maneira bem prática dentro do universo da conscienciologia que a gente já conhece há algum tempo. A pessoa vai no ICP2. Ela é desassediada momentaneamente naquele curso, ela tem um monte de inspiração, ou ela vai fazer uma aula lá do IPC, ou ela vem aqui numa aula de autocognitivos, ela vai fazer uma imersão aí no curso de campo, resumo. Ou ela faz uma reflexão lá E o fato é que ela tem acesso à informação e ela fica impactada com aquilo. Aí ela anota um monte de informação, um monte de ideia, um monte de coisa que ela queria fazer de exercício na vida dela, coisas que ela tem que mudar. E ela promete para ela mesma, nossa, isso aqui eu vou mudar. Chega, eu quero fazer, eu quero encarar, quero mudar. Não aguento mais. Estou auto-omitivo comigo mesmo. Beleza? Aí aquilo ela consegue manter, às vezes, uma neo-rotina, uma nova rotina, buscando a reciclagem intraconsciencial, sei lá, 1 semana, 2 semanas. Vagarosamente, a holopensene da vida dela, o automimético, começa a engolir ela de novo, e vai, e daqui a pouco ela ignora todo aquele investimento, às vezes, que os amparadores fizeram, todos aqueles insights, todas aquelas inspirações que ela teve. Entendeu? Quando a gente coloca esse raciocínio aqui, você já liberou os amparadores da tarefa de lhe motivar, é o quê? É exatamente você não ficar mais dependendo dessa injeção de energia extra, de um ânimo extra. É você levar a sério, de fato, sem autocorrupção, os insights que você já teve na sua existência, na sua vida. Por isso que eu falo muito que, assim, para mim, uma coisa que foi magnada dentro do meu processo evolutivo foi parar para organizar todo o meu acervo de 3 décadas de conscienciologia. Eu peguei todos os cursos que eu fiz até hoje, não só dentro da conscienciologia, como fora, todas as 3 faculdades que eu fiz 3 graduações, peguei todas as minhas anotações da minha vida inteira, todos os livros que eu já tinha lido, e eu dissequei toda a obra da conscienciologia, toda a obra. E quando eu falo a obra, estou falando de todos os tratados, todos os livros, todos os journals, todas as revistas, a enciclopédia da conscienciologia, e eu lancei tudo isso dentro do computador, dentro de uma ordem lógica, de uma organização. Entendeu? E isso me fez ter uma visão de conjunto, não vou dizer que é a última bolachinha do pacote, mas é uma visão de conjunto diferenciada. E hoje eu levo muito a sério todas as inspirações que eu tive, que eu anotei, que eu organizei, e eu vejo que, assim, quando você pega, se você for fazer um serviço desse, e você pegar anotações suas de 1 década atrás, de um monte de coisa que você, naquela época já estava claro para ti que você tinha que encarar, que tinha que mexer, que aquilo era a prioridade, e que 1 década depois você não fez nada daquilo, o alto tapa na cara que você vai estar se dando, isso não tem preço, entendeu? Isso vale muito mais do que você ficar dependendo de um amparador. É isso que eu quero chamar a atenção quando a gente fala isso. Então é liberar os amparadores. O amparador não é passeador de cachorro. Tem outro raciocínio aí que fala disso, entendeu? Você não deve ficar contando que o amparador vai ficar ali com você o tempo inteiro, te motivando, sendo a bateriazinha Rayovac que vai ficar ali. Você tem que, de fato, assumir. Fala, Aline. Dentro desse contexto da automotivação, e aí também o que o Geraldo estava falando de entender
comentasse o assistir, Sim. eu gostaria de fazer um link com essa questão da automotivação, com a página 9, Página 9. lá do arquivo de definições conscienciais, Ah. primeira e segunda parte. Funcionar como amparador é fazer 100% para tirar 1%. Agora, levando para o outro lado, no caso da assistência, e até do nosso voluntariado. Porque, às vezes, a pessoa também está desmotivada, não tem motivação, ou tem que ser um colega motivado, tem que ser a operação motivar, ou os amparadores motivar. Né? Então, acho que tem que ter essa compreensão da assistência do trabalho que tem que ser feito. É muito esforço, mas que aquele 1%, se a pessoa assistir ou mudar 1% já é muito, porque às vezes eu acho que falta essa visão também, sabe? Você sabe o que eu vejo que falta muito, Aline? Bem dentro dessa linha que você está falando, é o seguinte, uma compreensão. O professor Roda, ele aplicava uma técnica que o pessoal que é antigo já ouviu falar isso várias vezes, que é você perdoar as pessoas até o ano 3000. Você lembra que usava muito essa expressão? Mas ele usava uma outra que eu acho mais objetiva ainda e bem prática, que é o seguinte: todo mundo tem direito a um percentual de erro. Ele atribuía o valor de 3%, mas claro que isso é hipotético. Mas assim, a gente tem que dar muito desconto. Às vezes, as pessoas levam muito a ferro e fogo. E elas até às vezes têm razão sobre determinada coisa que tem que ser feita ou deixar de ser feita. Só que às vezes aquilo é uma bola dividida. Aquilo às vezes pode estar indo contra o momento evolutivo daquela consciência, o nível de compreensão que a pessoa tem, e se você força demais a barra, você pode desmotivar a pessoa ou ir contra o livre-arbítrio dela. Então, às vezes, faz parte, é um paradoxo, mas faz parte. Você, tendo uma cosmovisão, ou já tendo passado por aquela experiência, às vezes você vai deixar a pessoa fazer, mesmo vendo que ela vai dar com a cabeça na parede, entendeu? Para ela aprender com aquilo, para reperspectivar. E tem uma piada que a Malu conta, Malu Malona, o pessoal deve conhecer, que eu acho muito boa, que é a seguinte: a pessoa que chega para o Valdo e fala o seguinte: "Professor Valdo, eu estou pensando em montar uma dupla evolutiva." E a pessoa, imagina que é uma pessoa toda bloqueada, que não se relaciona com ninguém, com nada, bem fechadona. E vão perguntar: e como é que essa pessoa que você está pensando em montar uma dupla evolutiva? Aí a pessoa fala: eu estou pensando, Valdo, eu sei que parece estranho, mas estou pensando em montar uma dupla evolutiva com um coqueiro. Você conhece essa história? Não? Aí a pessoa, o Valdo, isso é hipotético, tá? Mas o Valdo pensaria mais ou menos assim: é capaz do Valdo olhar e dizer: não, um coqueiro? Coqueiro é muito bom. O coqueiro dá água de coco, te hidrata, você vai trocar fitoenergia, entendeu? Então, assim, ele podia estar vendo que não ia dar certo. Mas, para o caso daquela pessoa, às vezes, trocar energia, e naquele contexto, ia ser, e a pessoa ia ter isso com a experiência, ao menos ia sair da inércia. Então, era capaz de ele chegar e dar uma força. E ela conta então que era capaz da pessoa chegar, tá dando para entender, né? Que é tipo uma história hipotética, mas é mais ou menos assim. Era capaz da pessoa chegar alguns meses depois e dizer: Valdo, você não vai acreditar o que aconteceu. O que aconteceu? Eu fui dar um abraço no coqueiro e não é que um pouco caiu na minha cabeça, quase que rachou e eu morri. Não, mas imagina. O que você podia esperar de um coqueiro? Isso aí mesmo. Então, eu sei que parece figurado, mas é assim, eu estou dando como exemplo que às vezes a gente tem que, mesmo que a gente tenha uma visão de conjunto, a gente tem que às vezes abrir mão, respeitar o contexto, o momento, o livre-arbítrio, e ter um pouco mais de compreensão, deixar às vezes a pessoa quebrar a cara, ter o direito aos 3% de erro. E eu acho que isso é muito importante para manter a união no grupo, porque se você começa a levar tudo muito a ferro e fogo, se você começa a ser muito a pessoa do contra ou do não, isso pode dar problema. Tem um raciocínio que tem em algum lugar aí. Mas o que eu queria trazer nessa questão aí Sim. é justamente o voluntário não se desmotivar com esse 1%. Claro, é nesse sentido que eu queria trazer. Perfeito. Entende? Que às vezes, pelo momento do grupo, às vezes os voluntários eu vejo, isso eu não estou falando em cartilha, estou falando em geral, porque eu vejo às vezes na conscienciologia, né? Então, às vezes ele acha que é muito esforço colocado só por 1% de resultado. Então, acho que às vezes a gente tem que valorizar muito esse 1%, porque os amparadores também fazem isso com a gente. Às vezes investem muito na gente e eles respeitam o nosso limite também.
Então, é isso que eu queria linkar com a automotivação, dentro da questão do voluntariado, sabe? De a gente ter essa automotivação, persistir, mesmo com as dificuldades. A gente sabe que a conscienciologia não é uma coisa de massa, às vezes é muito esforço. É nesse sentido que eu... Você faz muito esforço, às vezes, para um resultado... mas que esse resultado é muito importante, que a gente tem que ter essa automotivação. Ó, eles estão avisando que está terminando pelo X. São 9h15, tá? Gente, eu não sei o que é isso, mas deve ser alguma coisa. A pergunta é, está tudo bem? Alguém tem mais alguma colocação? Fechado para tudo jóia? Tudo certo? Então tá, então, como é praxe no Teletino, eu vou passar aqui alguns recados que são importantes, tá, gente? E depois a gente vai passar para a voz da razão. Deve ser em homenagem a vocês, né? Deve ser aí, quem sabe, as vergonhas que estão entrando na cabeça aí, né? Seu parador também, mas na ponta aqui, ó, eu acho que no mínimo por uma sincronicidade, a gente terminar o termina, e na hora que termina, uma chuva de fogo. É sempre assim, cai, assim, acabou um negócio caindo. Já está tirando padrão. Gente, eu quero chamar a atenção aos recados aqui rápidos. Primeiro deles, nós lançamos agora no mês passado uma edição Príncipes, uma edição especial para colecionadores da adaptação do livro Cristo Espera por Ti para a história em quadrinhos, que vai se chamar As Senhas de Charlotte. Essa história em quadrinho, ela não é só a história do Cristo Espera por Ti. Ela envolve a história de Valdo Vieira, o encontro dele com a moça, com a Celenona, com a criança, Valdo Vieira não peculiar. E esse HQ, o valor dele é R$280 e pode ser parcelado em 4 vezes. E você encontra ele no shopcons.com.br. Mas o que eu quero chamar a atenção é uma edição de luxo, especial para colecionador. Vão ser só 500 exemplares, numerados, autografados, e a gente vendeu em um mês no máximo, a gente já vendeu 120, 130 exemplares. Então nós só temos outros 350 e nós vamos vender eles todos até o lançamento, que vai ser no início do ano que vem. Então, se você tem interesse em ter uma obra que vai fazer um rapport muito sério, com o supervisível, com os amparadores, com o Valdo, etc., fica a sugestão. É uma obra diferenciada, tá? É uma folha A3, é colorido, com verniz, papel couché, é uma equipe profissional que está trabalhando com isso. Outro assunto que eu quero falar para vocês é que a TV Copinópolis.com.br já está no ar e nós agora iniciamos um novo trecho que é as texturas do álbum, todo dia às 8 horas da noite, tratadas digitalmente. A gente pegou aquele material do tertuliário e nós estamos tratando ela digitalmente, porque a TV ela é em alta definição. Não é claro, você não consegue converter direito uma imagem ruim numa alta definição, mas você consegue também na área. Então, se você tem interesse, vale a pena acompanhar. A nossa ideia é transformar essa TV de uma TV da Conscienciologia funcionando 24 horas só com o conteúdo da Conscienciologia. A gente está pegando lá com a aula memória 600 documentários e é muito material bacana, cursos do Valdo, de tudo, de sexualidade, de retrocognição, né? Uma série de coisas bem interessantes. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é o site da nossa rádio, que é a centrnci.com.br. Se vocês quiserem assistir uma entrevista bacana sobre Conscienciologia, todo sábado às 11h30 da manhã, tá bom? E temos, por último, sem estender, o léxico da Conscienciologia, o léxico de autopensados do professor Paulo, que tem 2 volumes, agora foi feito o 3º volume, incorporado dentro dos 2, que também está à venda na Shopcons, e a última obra que o Valdo Vieira deixou encaminhada dele. Ele tinha o 3º volume pronto, assim que ele morresse, ele deixou a orientação para o Fundido de lançar o 3º volume, e isso foi feito, e já está à venda, tá? Então, fica essa sugestão.
Agora, vamos para a voz da razão, com a Tracy, que vai ler para a gente um resumo do nosso debate de hoje. Eu peço a atenção de todos, isso é o padrão do Calibino, ela vai fazer um resumão. Tracy, capricha na voz, fala alto, que uma hora acaba esse barulho aí, tá bom? Vamos lá. Isso. Ao pessoal de casa, e nós estamos à disposição. Eu queria só fazer uma pergunta: qual foi o tema mais votado para o próximo Calibino daqui a 3 meses? Com quantos votos? 6. Então, gente, o próximo Calibino é sobre o tema reurbanização extrafísica. Mais votado com 6 votos. Meu muito obrigado, tem café, chá, bolo ali, e a gente vai ficar conversando um pouco. Valeu!